Opa, já estamos em Cataguases, senhoras e senhores. Marina Mantega, explique para os ouvintes onde fica Cataguases. Não tenho a menor ideia. Cataguases é conhecida como a cidade modernista do Brasil. E onde Está fica? Em Minas Gerais, na Zona da Mata, uma belíssima cidade. E Cataguases significa terra de gente boa, um lugar maravilhoso. Lá, não sei se você sabe, tem projetos do Oscar Niemeyer, um lugar fantástico, Cataguases. Vou pra Fica lá. na Zona da Mata de Minas Gerais. Tá bom. Você não faz ideia onde é. Faz ideia? Não tenho noção. Se você me deixar Você ali... é burrinha mesmo. Eu sou Os burra. ouvintes já sabem. Eu mas, sou burra. mas você está muito simpática agora e muito atenciosa, muito amigona dos ouvintes. Por isso, nós vamos fazer o almoço com Marina Mantega. Isso é genial. Mas eu acho que tem que ter um Todos os almoço dias. da Marina Mantega com o Sami junto, porque eu porque não gosto, ele eu não também sou é amigo. E amigão o do festival. Senna vai ser o garçom. Tipo da Hebe lá que Certo, traz. Senna? Sem camisa. É isso aí. Vamos começar o programa de hoje. Nossas boas-vindas à Jovem Pan Cataguases. Vai ter uma grande festa na cidade, uma cidade muito bacana. Ela é uma região agora que está em 105.7. Você de toda a região pode ouvir a Jovem Pan. Tem uma indústria bacana também, um lugar muito legal. É um prazer estar sendo recebido aí pelo povo mineiro bacana de Cataguases. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado por deixar a gente estar em mais uma região do Brasil. A Jovem Pan que já tem milhões de ouvintes em todo o país. Dito isso de uma forma muito educada, eu digo, Super. olá, tudo bem, gente? O pessoal deve ter gostado, Emílio. Essa é o pessoal do YouTube. Todo mundo ama isso. Muito bem. Olha, o Pânico tá no ar, hoje é 1º de novembro, já estamos vendo panetones, Sim. Já acabou o ano, né? já estamos vendo muitos panetones, quer dizer, o ano já está indo pro saco, hoje é dia de Todos os Santos e cada um tem o seu santo de devoção. Marina Mantega, naturalmente, é devota de Santo Antônio, Claro. mas não tem sido muito certo. Ela continua encalhada como sempre e você sabe que mulher rica desdenha homens pobres. Você tem certeza que eu tô encalhada? Você que é pobre sabe isso. Uma riquinha nunca olhou para você. Seu Uno Mini. Maria Joaquim, Maria Joaquim, olha, Maria Joaquim Isso, e Cirilo. Cobrador de ônibus. Ó, e ele... Isso nós homens sabemos que a maior verdade do Sim. mundo é que mulher rica não tem olhos para homem Não pobre. é verdade. É sim, Ontem Maria ela falou, Joaquim meu, e você vai pedir Cirilo. Uber X. Não é verdade. Desde história- Maria Joaquim e Cirilo, é isso mesmo. É isso aí. Muito bem, eu soube que você, minha querida Mantega, está em busca de um milagre e Não é ela milagre. quer passar a ter a maior bunda da história. Não, eu não quero ter a maior Tipo a bunda da Kim história. Kardashian. Óbvio que não. Graciane nem combina Mantega. comigo. Eu tô Muito fazendo bem. um tratamento só. Tratamento pra nádega? Não, é porque você fica com... É que você tem uma gordurinha aqui, se essa gordurinha sobe, Ah, tá. você fica com Você bunda, tira do entendeu? culote e Não, coloca- você não tira nada. Tira o que É, tá é um sobrando. negócio natural. Cirurgia? batata da Enzi- perna. Não, é uma enzima. Duvido que É você o cara fique com famoso, Tá chamado bom, Dr. daqui Bumbum, não, que ela não vai. tem nada disso. Puta, Daqui vai um ficar mês, ridículo, não bunda vai ficar, gigante. não vai porque isso daí é natural, é Você uma não tem enzima. zero, você é uma aspirina, Não combina. Eu filha. não sou uma É um aspirina. cotonete. Põe, tem a foto lá Coloca da ela de VIP, fio lá. dental, que dá Eu uma não sou vergonha. Aquela uma VIP aspirina. Aquela baiana. bunda, é uma bunda gripada, triste, parece que vai espirrar, Bem, claro. Falar, você não tem bunda, Você vai aceita. ficar quietinho a hora que Aceita, você vê. filha, aceita. Você, daqui um mês, Aceita, É régua, aceita. régua. é isso, a gente aceita. vai Olha lá. conversar. A gente Aceita. arruda aí, essa. Olha aí, Gente olha, arruda puta só- pastel de feira, filha. Mas tentou. Deixa minha bunda, gente. É aquela lombada pequena. Vinheteiro, por favor, eu preciso do seu comentário. Pô, eu não vejo nada errado na bunda, né? Dá pra acariciar Não, essa não. bunda. Todo o prazer Deixa eu e, falar. e alegria. verdade. Eu eu falar. acariciaria agora. Ah, Deixa não, eu ver. Vinheteiro, calma. Tá Mas é um espetáculo, pastel. E daí que é um pastel? Aquele de vento lá Toda nádega tem o seu charme. Não né? tem nada, não tem nada. É uma Coitada, triste, ela é não uma tem. bunda que Calma, daqui um mês a gente conversa. Você dá Vai todo mundo conselhos ficar pra bunda da triste. Marina levando. Vamos ao nosso show de notícias. Todo mundo viu o trecho da entrevista que Dudu Bolsonaro deu para Leda Nagli. Olá, em que ela defende a volta do AI-5. Eu não vou pedir o vídeo que demora pra cacete pra entrar, então quem viu o vídeo... Perca seu tempo, não perca seu Ciro Gomes, meu querido, o que o senhor acha? Repare que bem. Eu quero dizer o que você Repare tem bem. a respeito dessa declaração do nosso Repare querido bem, Dudu repare Bolsonaro. Repare bem, meu estimado Emílio. Pera lá só um pouquinhozinho. Não dá pra gente aceitar esse tolete de esterco, essa defecada ambulante, essa fezes aí perambulando no sério do coração do Poder Federal,
balbuciando esse tipo de chorume. Me perdoe aos ouvintes e aos telespectadores essa abordagem um pouco escatológica para começar a descrever esse cidadão. Mas eu não me surpreendi nem um pouco, vindo de um protofascistinha, projetinho de protofascista tropical igual a ele. É bom que agora os colegas da Câmara estão começando a fritá-lo. E de fritura ele entende, já que ele foi chapeiro lá no Popeye, no LaGuardia, lá em Nova York, ficava lá fazendo frango pra turista. Agora eu fiquei pensando, se os filhos do Bolsonaro, esse adolescente tuiteiro, formasse uma boy band, Emílio, uma boy band, conhece? Você Sim, gosta? claro. Você que é claro. o Backstreet o Boys. ouvinte assíduo dos Backstreet Boys. Claro. Você que faz teu Cooperzinho ouvindo Justin Timberlake, que eu sei muito Também bem. gosto muito. Com certeza ele chamaria AI5, é um bom nome, ou Backstreet Boys, pra atrair um monte de gado bovino que fica ouvindo esses arrobos autoritários e fica batendo palminha. Pera lá, só um pouquinho. Muito obrigado. Segunda-feira, hein? Segunda-feira vai pegar fogo. Ciro Gomes Olha. vai estar aqui com a gente. Ah, Ciro Gomes é sensacional. Vamos ter um Vai programa pegar fogo isso aí. muito bacana. Segunda-feira agora, vamos ter esta presença ilustre. Se você me permitir, eu gostaria de jogar isso aqui Você que manda. na entrevista em si. Você que manda. Pode ser ou não? Claro, claro. Porque eu acho isso algo muito interessante. É legal, né? Você gostou? Posso pular Claro, ou não? claro, o senhor manda aqui. Não, eu não mando nada. Manda sim. Eu não mando nada. O senhor é acachapante e pujante, eu só lhe acompanho. Eu acho que isso aqui é muito Especial. especial. É, pode ser. Não é? Concordo Descarte, com não. você. Você concorda comigo? Concordo absolutamente. Então eu vou jogar algo, porque hoje eu também tenho um negócio sensacional. Temos falando sobre do muitas Sammy. surpresas hoje. Não, hoje a gente tem uma promoção. Hoje tem. Tem uma promoção, Você tá lá. mas é daqui a pouquinho. É uma promoção porque tá todo mundo preocupado. Vejam só como é a vida. Tá todo mundo preocupado que a taxa de juros tá caindo, porém quem tem o dinheirinho guardado, ele tá preocupado, não quer que caia a taxa de juros. A gente quer muita merda pra dar 25%. Pra não ter nem Deixar que trabalhar. paradão Aí lá, você né? fica paradão. Mas a gente tem a solução pra vocês aqui com o Anderson. Mas é daqui a pouco. E ele fez especialmente pro programa. É especialmente Hoje, pro Luiz, ele, hoje. isso, ele abriu mão do negócio que você vai saber daqui a pouquinho. Mas antes temos o Zuzu. Eu nem quero mais falar Não, sobre fala. isso. Fala Não, assim, eu meu. prefiro Fala já assim. ir direto, Fala porque assim, tem meu. muita gente Eu mandando quero que mensagem para o Isso é Samidana verdade. sobre isso e sobre a Izzy. Depois que vocês começaram a falar aqui no programa, você me corrija, É mas verdade, não não, importa. show Mas é- nós temos o jornal do Twitter. Hoje tem. O show foi bom ontem? Olha, posso falar, Emílio? Foi O vinheteiro deu nota, espetacular. deu Não, nota vinhete. 2. É porque o vinheteiro deu nota 2, é engraçado. muito difícil de agradá-lo, mas a Marina Manteiga, que também é uma pessoa que não ia rir de tudo, Eu ri do show, muito. riu muito. E o Samidana Riu deu um de show. dó. O Alba também. Não, Rio é de porque dó. foi legal. Foi É uma muito verdade legal. que você fala, é assim, quando o cara paga, ele vai dar risada, né? Principalmente que as pessoas lá, acho que o álcool era liberado, então as pessoas- é mais fácil, né? Pagou, Era você ruim, dá risada. Emílio, era ruim. Não era, não. Eu, O melhor tempo foi inteiro eu queria. Eles ainda me fizeram ir lá no palco. Foi sofrer. maravilhoso. Sem Ficou combinar. Foi sozinho maravilhoso. no palco. Não, foi bem avaliado, assim. Foi. A gente sente, né? Quando você faz uma coisa meia boca, você sente na hora. As pessoas aplaudiram de pé. É. Quem tava lá? Minha família. É importante lembrar, né? E tava Vai lotado, toda a viu, família. Emílio? As ex-namoradas. também. Lotado graças É, ao Lotado só, dinheiro que orgânico. só que o Daniel, sabe o que eu senti um Peraí, pouco? filha. O Daniel. Já foi a ele, sua não, bunda. calma aí, eu preciso falar uma coisa do É a Daniel. bunda, querido. Você O tá Daniel, ele atrapalhando. não tá fazendo, tipo, show muito completo, porque a namorada dele tava ontem lá, eu senti. Eu falei assim, ele tá meio arregão. Você Contigo. achou, Samir? Eu Não. achei. Não, Falamos ele tava sobre- bem solto. Não, o Bem comecinho solto. ali O do alemão bem tiozão, solto. O você alemão. não tava tão solto assim, não. Eu falei, Soltinho. a Ele- namorada tá eu aqui. achei ele te falar. tranquilo. Deixa eu te falar. Achei, eu vou te Normal. falar. Esse eu não sou muito de menino- me elogiar, mas eu tava fantástico. Esse menino aqui eu Fala, conheço bem. Esse menino. Tá tem um apaixonado. termo agora, tem um termo Pera agora. lá um pouquinho. Tem um termo Só agora um pouquinho. que eu não sabia, é da juventude, Eu não sou que chama- juventude, né? Eu sou- que chama cachorrão. É. Você É sabe, Denis. Eu não sei, né? Você sabe Eu o tô que é velho, cachorrão? não É tipo sei. Tigrão? Não é, cara. O cachorrão é o cara que conhece a mulher, se apaixona É. e fica que nem um O cachorro. estilo, É. né? O estilo cachorrão, é verdade. Estilo cachorrão, sabe aquele que balança o Dança, rabinho? nossa. Dança. Eu tô Primeira parte Ele do- tá Pega o cachorro. osso e leva. Esse cara, ele vai tomar uma invertida. Vai. Ah, você é um cara invejoso. Sabe o que acontece? Vai Você pagar vai pela tomar uma- segunda Eu vez sei os mais um vai. casamento. Não é que assim, eu já vivi isso no casamento, que É. é o que a Emília acontece com
todos os casamentos de longa data. Você vai perdendo, né, tipo, a vontade, isso o é ânimo. certeza. Né? Isso é E, certeza. e eu estou, moleque, pirei. Eu tô voando, que nem o comecinho do Neymar. Isso provoca um pouco de Neymar inveja. de Braga. Não é viu, inveja, Emílio, não, mas você tava ontem bem quietinho. Deixa eu na fazer sua. uma pequenina denúncia aqui. Pois não. A gente voltou de táxi, É. eu, Samidana e Marina. Isso. E a Marina veio ostentando. Eu não vim ostentando nada. que ela tem uma bolsa de Não, 84 é, reais e ganhava 54 Que mil reais. custava É. 4 vezes o táxi. O preço do táxi. O Vocês tempo são tão inteiro. retardados, desculpa, vocês dois são tão retardados Peraí, mentais é raiva. que os caras olham pra minha eles olham pra minha cara e eles ficam falando, você viu? Olha, eu não lembro o nome do moço, mas tipo, Ô, Manteiga, posso falar uma coisa? Fernando, olha Sabe a uma bolsa, coisa? olha Fica como não ela é sei o quê. chata. Posso Não falar? é, eles que são Você chatos, tá vocês bem no pegam muito programa. no meu Você é pé. chata. Não, vocês pegam no meu pé Deixa eu pra falar. caralho. Não, mas ela não entendeu. Fala palavrão. Você é um papagaio de Tem um pirata, fica textinho. quieto aí. Deixa eu te falar uma coisa, loirão. É o Roteiro. seguinte: a gente chegou pra você no almoço e falou: Manteiga, você tá mandando bem. Aham. Aí, sabe quando menos é mais? Tá exagerado. Não tô. Entendeu? Não Tem tô. que ter mais time. Aí fica um Fica na papagaio de sua. Aí pirata. ontem, deixa eu contar. Tá bem, mas Ela até o vai. momento. Deixa eu pô. contar. Ontem no almoço, eu tava falando que eu tinha um telefone que tinha quebrado. Ela falou: ai, coloque no procura, no Find. Find my iPhone. Coloca no Find. Eu tenho uma amiga que tem um apartamento de 800 eu não falei metros isso. quadrados. Não, eu não E falei ela- assim. Falou! Não falei! Falou! Não Tem falei! que Você fazer. tá Eu tenho um amigo- mentindo! Pra Você quê esnoba falar pros isso? outros. Posso falar? Pra Você quê? tá velho gaga que você não fica lembrando tá. das coisas Tá que a gente bom. fala pra você. Vocês são tudo assim. Ai, eu vou pro Einstein. Ai, eu não sei, eu preciso ir pro Einstein. Pô, não precisa falar isso. Fala, vai pro hospital, o apartamento. Sim. Nunca passou na frente de um SUS. É isso aí. Não meu. sabe nem o que é. Respeita. Eu vou a até pular dificuldade o das quadro. outras Deixa eu pessoas. falar. Tem clima pra Deixa falar. eu falar. Posso falar da hashtag só? Eu não quero falar desse quadro. Pode falar. Óleo por óleo, porque a gente vai ter hoje o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles. É boa Então essa. esta bela sacada, você aí Óleo no... por óleo. Tem a Exato. bela Óleo fritada, por óleo. tem a E hoje- bela fritada nele. É, Vai exatamente. falar. Hoje nós vamos falar, ele vai falar, né? A respeito, claro que a gente vai falar do óleo, parece que já sabem qual é o navio. Sim. Qual é o navio que. Deu bizil e vazou. Não é grego? É o O da Senna, Venezuela? o Senna vai fazer a imitação. Hoje a imitação. Tartaruga Passarinho. com canudo. Tartaruga com canudo. Asfixiada. Com óleo? Olha, Ah, a tartaruga com óleo? Não, com canudo. A Emílio. foto da tartaruga com canudo. E junto o Felipe Moura Brasil, que sempre traz credibilidade com muito tesão. Obrigado. Felipe Moura Brasil vai estar obrigado, aqui, Juca. certo? E eu gostaria de falar agora para vocês, já que nós pulamos muita coisa. Então vamos falar. Eu vou falar sério agora para Sami. vocês. Easy Invest. É o seguinte, agora falando sério. Como a gente tava falando, a gente brinca muito, mas a gente não é trouxa. Não é. É. Jamais. A gente não é trouxa e a gente também gosta que os nossos ouvintes não é que não sejam trouxas, porque evidentemente a gente procura levar o melhor para os ouvintes. Sempre. Aí o que aconteceu? Nós temos um patrocinador. É o Belo patrocinador. Um belo patrocinador que é a Isinvest. Aí o que acontece? Quando teve a notícia, eu vi a matéria no... Não sei se foi na Band ou na Globo. A pessoa ela estava preocupada agora com o dinheiro que ela tem O guardado. Estadão teve uma matéria grande. Não, mas eu vi na disso. televisão. Aí eu liguei pro Sami e falei, pô, Sami, a gente precisa dar um gás na galera que tem esse dinheiro, mas tá preocupada agora com a poupança. Porque poupança agora mudou. O Sami ganhou o prêmio do cara mais... Sério? Saiu agora. Verdade. O Tutinha mandou ontem pra mim eu ler. Saiu o Sami como o cara mais influente em economia nas redes sociais, é isso? É, eu acho que como... Não sei, o Guilherme aí do comercial Do explica. que é, Guilherme? Fala aí no microfone. Puta cara desanimada, É, pô, o pô, cara você é ganhou o prêmio. comercial, porra. Guilherme é o cara que manja também, manja de É o tudo. Link O influenciador de economia mais importante do Brasil hoje. Olha, Botou, é Harvard. Então é o seguinte, presta atenção. botou Ricardo Amorim no chinelo. Presta atenção, amigo. é influenciador de economia. Tem um monte aí de cara, tem um monte de gente. Ô, camada de charlatão. Então é o seguinte, não, mas presta atenção. Tô brincando. O que nós fizemos? Eu falei, pô, vamos juntar as pontas no programa, aí eu posso fazer isso. Claro. Então tem um patrocinador que é a Isinvest e tem você que é a coisa. E eu tô preocupado com o cara que, Ouvinte. evidentemente, a gente tem muito ouvinte agora que tem uma grana, certo? Sim. E eu falei, vamos fazer um produto Pra para isso. oferecer para os nossos ouvintes. Faz Então, sentido. O que é? Primeira coisa, a taxa de juro que tá caindo, nunca teve tão baixa no Na Brasil. história, a menor taxa da história, Emílio. Ó, tá 5%.
e caiu, e vai cair até o final do ano, para 4,5, 4,25. Se fechar o ano, daqui a pouco, 4,5, a poupança, Emílio, vai pagar 70% dessa taxa, que dá 3,15%. 3,15%. Então, imagina que você vai ganhar 3,15%. Qual que é o problema? A inflação desse ano deve ser 3,3%. E do ano que vem, 3,6%. Então, você vai ganhar, só que os preços vão subir mais. Então, você vai perder poder de compra. Não dá para ficar mais na poupança. Se você ficar na poupança, você está destruindo o seu dinheiro. Não importa se é R$1, R$2, R$10. Agora, aí o que o Anderson da Easy Invest... Tudo bom, falou, Anderson? Tudo bem? Tudo beleza? Beleza. Então vamos... É isso. Não, isso. aí eu queria fazer a conta, mas ele explica o produto e aí eu faço a conta aqui para ser um negócio simulador de real aqui. Isso. O que acontece? Quando você vai no banco e tem uma bucha muito grande, porque eles sempre tem aquele ditado que fala, o banco precisa de cliente que não precisa do banco. O banco oferece dinheiro para quem não precisa. Chuva quando faz sol. Isso. E só que ele fez um produto especial para os ouvintes agora para testar o negócio. Isso aí, a gente pegamos um CDB, tá? Que ele é de liquidez. Que é CDB e liquidez diária. É quando você está emprestando um dinheiro para o banco poder usar esse dinheiro depois para fazer o crédito. Né? Então a gente tem vários bancos na prateleira onde você pode comprar CDB de vários tipos de banco. Alguns dão rentabilidade fixa, como 8% ao ano, que é bem acima desses 3,15% da poupança. E tem outros que é indexados à própria taxa de juros. A gente pegou um título que ele está pagando mais do que essa taxa de juros, está pagando 104% dessa taxa de juros. 4%, enquanto a poupança é 3,15%, 4%. Ó. Se você ganhou na Mega Sena, tava vendo a Mega Sena ontem acumulou 40 milhões. Pra você ter uma ideia, por ano, na poupança dá 1.260.000. Nesse produto dele, dá 1.591.000, pô, 300 mil a mais. Só que eu falei pro Anderson, e também o Emílio se preocupa com isso, não adianta cobrar o cara ter 1 milhão, 500 mil, porque a gente tem pessoas humildes, ouviu, Marina? Não é pra ficar esnobando as pessoas. Claro. Aí ele botou R$50. Então, mas isso que eu quero explicar agora. O que acontece? O cara, para ele ter CDB, ele precisa ter um valor... O mínimo normal é R$1.000. R$1.000. Isso. A nossa promoção hoje é a seguinte, é esse CDB, é esse valor que você vai ter, que é... A partir de R$50 ele consegue investir nesse produto. Então, se você tiver R$50 agora, você já pode entrar nesse CDB. Produto. É uma promoção especial. Não precisa ter R$1.000. Não precisa ter R$1.000. Vai até quando isso daí? A gente vai botar até segunda-feira. Então tem aí até o fim de semana para abrir a conta, poder se preparar e aí na segunda-feira investir. Ninguém te avisa, né? O cara do banco nunca fala, né? Pra você sair de lá. O Sami está te avisando. E também tem outra coisa que é importante. Primeiro, eles não cobram nem taxa de abertura de conta e nem cobram manutenção de conta. Você não vai pagar nada, nem para abrir, nem para manter. A outra coisa é que às vezes as pessoas têm medo. E se o banco quebrar? Seguinte, você tem o Fundo Garantidor de Crédito. Isso é um órgão que todo banco deposita. Então quem tá lá no Fundo Garantidor? Os bancões, os banquinhos. E se algum banco quebrar no Brasil, porque já teve história de bancos quebrarem, esse Fundo Garantidor assegura até 250 mil. Então até 250 mil por CPF tá tranquilo. Então não precisa ter medo nesse sentido. Esse produto que eu tava vendo é do Banco Renner. Então eles são a corretora, quem tá te devendo é o Banco Renner. A loja Renner vão bem tudo. Mas se quebrar por um motivo, você tem o FGC. Agora, outra coisa também que eu quero falar, Emílio, que é importante. Tem muita gente na internet que fica prometendo você ganhar 1 milhão, 500 milhões. É quase sempre mentira. A gente não tá prometendo o cara ficar rico. O que a gente tá prometendo é o seguinte, você vai ganhar mais que a poupança e mais que a inflação. Vai ser um produto melhor. Claro, se você quiser, eu quero arriscar, aí é outra história. Mas o que a gente tá falando é sem já risco. Vale mais do que deixar seu dinheiro parado na já poupança. Ganhou, já fiz a conta aqui. Exatamente. E aí, liquidez diária que... A gente pensou num produto que tem a liquidez diária, principalmente para quem está começando, porque ele pode ter uma necessidade, alguma urgência e poder sacar a qualquer momento. Ele saca sem prejuízo nenhum, tudo que ele acumulou de rendimento, ele tem nesse momento que ele está resgatando, então ele pode colocar um pouquinho mais, um pouco menos aqui, daqui a pouco tirar, sem problema nenhum. Muito. E lembrando que a gente aqui está construindo uma jornada, a gente está fazendo com que muitos ouvintes, né, comecem a explorar, começou a colocar dinheiro no Tesouro Selic, como a gente falou na outra semana.
A gente vai chegar em ações, que também ações está bombando. O pessoal no está mercado, pedindo. Sim. Tá pedindo. A bolsa não para de subir. A bolsa Vamos subiu chegar lá. 3,5%, acho que Então, é vamos, então vamos lá, eu quero focar no produto. Nesse daí, de hoje. Eu quero focar nesse produto agora para você. 50, você já vai entrar com CDB. Normalmente não é para R$50, é para quem tem R$1.000. É só para você ir lá, conhecer a ferramenta, entender como é que funciona esse novo jeito de banco. Porque o que acontece no Brasil? Por que o juro para o consumidor é alto? Porque tem pouco banco. Quando tem pouco banco, eles fazem a festa. Então, essas novas empresas, essa nova tecnologia, graças a você ter internet, você ter tudo, deu possibilidade de ter essas empresas que eles têm um custo muito mais baixo e podem oferecer serviços melhores para você. Exatamente. A Isinvest, que tem 51 anos, né, fez uma mudança muito grande na tecnologia, já vem fazendo isso. Foi a primeira a lançar o Home Broker em 99, né, que é a parte de ações. E agora a gente vem inovando de novo com toda a tecnologia para investir em renda fixa, fundos de investimento e outros produtos. São mais de 300 opções. Uma corretora muito tradicional no mercado já. Os caras mancham. Como é que faz para o cara ter esse produto agora? Que é com R$50 só, você já vai estar investindo como gente grande. Isso aí, você pode assistir acessar o site invistaseudinheiro.com.br, lá explica sobre a Isinvest. Se quiser, pode acessar o site institucional, que é o isinvest.com.br, é Isinvest com Y, tá? Mas mesmo que você coloque no Google lá, você vai achar a gente. Abre a sua conta sem custo, faz isso pelo celular, aplicativo mesmo, pode ir nas lojas e baixar o aplicativo da Isinvest. Abriu a conta, manda o dinheiro do seu banco para sua conta na Isinvest. A partir dali você escolhe lá o CDB, R$50 de mínimo, pode botar 100, pode botar 1.000, pode botar 5.000, pode botar quanto você quiser. A partir de R$50 você pode investir e não tem custo. E eu queria também pedir, Anderson, para você dar um contato da Isinvest pelo seguinte, as pessoas estão mandando eu estou recebendo 500 mensagens, 1.000 mensagens por dia, e eu não consigo dar vazão, porque eu sou uma pessoa só. Não vai arregar, não. Não, Agora você responde, bonitão. Vai ganhar o prêmio. Ganhou o prêmio e não quer responder. Tem que responder um por um. Pode mandar. Agora pode mandar que ele vai responder. Não vem, não. Um por um. Tá se Ganhou o achando. prêmio. Deixa eu falar. Easy é EASY Invest. Com T mudo, tem lá na loja do Google, tem na loja do outro lá. Da Apple Store. Da Apple É Store. espetacular o aplicativo. O aplicativo é muito fácil e tem o site também. O site tem filme para você aprender e tal. Mas o mais importante é o seguinte, é você aproveitar essa oportunidade. É um produto único aqui para o Pânico, eles não fazem isso sempre. Você sabe como é que funciona esse mercado. Então, R$50 você já vai estar investindo como o cara que tem 1 milhão. Então, entra lá, o site tá tudo explicadinho, que é o... Invistaseudinheiro.com.br. Entra lá e fuça, invistaseudinheiro.com.br. Sim. Certo? Boa. Tá explicado. E não você, tá? o Sammy vai ficar Obrigado, aí, viu, Anderson? Ó, o Anderson... O Anderson, não, o pessoal... É. Que dúvida de finanças eu respondo, mas da Isinvest tem que falar. Vou dar uma dica, vou dar uma dica aqui. Tem no aplicativo, tem um chat lá. Entra no chat no nosso aplicativo e lá você pode bater um papo com vários especialistas de investimentos. É isso aí, Anderson. Boa, Anderson. Valeu. Obrigado, hein? Obrigado. Muito bem. A gente precisa informar os caras. Sim. Nos Estados Unidos tem mais de 6 mil bancos, é isso? Nossa. No Brasil tem 6 bancos. Grande. É a hiperfinanciarização, Emílio. No Brasil, Mas vai grandes são mudar, 5, vai mudar. E vai melhorar para todo mundo. Vai. Porque aí você vai receber mais dinheiro com investimento e tem banco também, fintech, dando crédito. Que não é o caso da Isinvest, eles cuidam só de investimento. Mas aqui ainda abusam muito. Você não vai falar quanto você tem lá, né? Eu não posso falar, porque Eu quero ver. Eu quero ver se você é macho. Quero ver você puxar o saldo aqui, ó. Puxa aí, Saldo mano. disponível Puxa para aí seu saque. saldo lá, só pra humilhar a Ele gente. Cabe na adora tela. isso. Oi? Porque Não cabe na tela. Não cabe, Saldo né? disponível Cabe para o saldo saque. dele? Tem Cara, 3 tem lá, monitores, bicho. né, Pati? Né? Não, mas o Sami é um cara sério. Eu gosto do Sami porque o Sami, ele é... Manja do bagulho. Ele tem esse... brinca, mas... Isso, a gente brinca, mas, pô, ele tem esse jeitão molecão e tal, mas é um cara que, pô, há 20 anos ele é professor, é um cara que se especializou. Sim. Não é, Sami? a gente... Acho que a gente você não quebra tem o essa- mito é. que economia tem que ser chato. Porque tem muitos chato, colegas que é muito... sadenderdo. Vai ter que saber, né? Aí a gente tem que fazer um negócio, Pera a lá, gente contou pera do lá. efeito cobra, a gente tem que contar dos assuntos do cotidiano, porque essa é a vida. gente. É isso aí. Não adianta ficar falando só de O coisas cara fala distantes. didático. Sim. É isso aí. Muito bem. menino é o Nosso Robert de hoje aqui está ele, é o Edson Jacob.
radialista e tem 2 lojas no ramo de fast food. Eu É mesmo. isso? Como diz ele, pujante, acachapante. É isso aí? Você é radialista de onde? Eu me formei em rádio e TV, né? Mas hoje estou aposentado. Você não Trabalhava faz mais. muito, ganhava pouco, já tive aqui, Arregou. inclusive. Já Na veio? Jovem Pan? Eu já tive aqui a trabalho com o Gilberto Barros. Já Sério? viemos aqui gravar. Boa noite, Brasil! Não precisa. Não precisa essa Eu imitação. sabia que ia ter Aí, bronca, por isso que eu Não não fiz. precisa. Já estivemos aqui gostou, gravando eu com fui ele ali. faz tempo isso. Gilberto Barros. Você é a cara do Marcelo de Carvalho. Gente boa pra caramba, trabalhei com ele, gente boa. Aí vim aqui dar uma passeada na Jovem Pan. Delirante. Ouço vocês todo dia. Muito bom estar aqui, muito gostoso. Quero saber se meu garoto tem vaga no teu restaurante lá. Ó, a gente dá um jeito lá, cara. E você tem loja de quê? Eu tenho 2 fast food em 2 shoppings aqui em São Paulo. Dou 2 lojas do Montana Grill. Ó. Lembra? Montana Grill? Chitãozinho e Chororovski que já foram Isso aí, sócios. já foram sócios lá. É Tem isso uma aí. loja no shopping Metrô Boulevard Tatuapé e outra no shopping da Atacado no Brás, que é o Mega Polo Shopping. Deixa uns vouchers aí pra gente. Cara, eu Vale pensei picanha. assim, vocês estão Os vouchers você não todos trouxe. convidados pra comer Ah, lá. mas é isso aí. Paraná. É isso aí, Edson. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, eu. O nosso Robert de hoje. Que shopping você tá? Então, eu tô no Mega Polo Shopping, um shopping atacado no Brás, e lá no Tatuapé, no shopping Metrô Boulevard Tatuapé. Tem as 2 lojas lá. Vou fazer uma promoção aqui pra Boa. quem for comer lá hoje. De graça. Vai ganhar bebida de graça, excetuando bebida alcoólica. Qualquer bebida, comprou um prato, ganha uma bebida lá. Nas 2 lojas do Mega Polo Shopping e do Boulevard Metrô Tatuapé. Porra, obrigado, cara. Obrigado. Beleza? Quem for Edson ouvinte, Jacó, ganhou. nosso Robert hoje aqui na programação da Jovem Pan. Bom, hoje nós teremos o Ricardo Salles. Nós vamos falar sobre o meio ambiente. Não é isso? E a presença também do nosso querido Felipe Moura Brasil. Sabe. Que vem com aquele jeitinho Sabe, carioca dele. Rio de Jack Janeiro, Johnson Rio da de Janeiro, Jovem né, Pan. Emílio? Melhor cidade Muito de bem. todos os tempos. Vamos trabalhar então? Vamos. Podemos ir, Senna? Então fale uma palavra grito de linda guerra. pra gente. Uma Um palavra- grito de guerra. Grito de guerra, Senna. Vai lá. Bonito. Hip, Obrigado, Zucca. Atenção, grito William de guerra Wallace. com Senna. Atenção. Grito de guerra. Ipi, ipi, urra! Boa cena. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Ele está aqui hoje, que é o homem que sofre mais emoções nessa pasta. Nunca vi tanta emoção numa pasta assim nesses primeiros meses de governo. Estamos aqui recebendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, senhoras e senhores. Fala, Salles. Tudo bom, Emílio? Como é que você tá? Você teve um piripaque, pô. Fiquei preocupado, a gente ficou preocupado aqui. Logo depois do programa? Foi aqui. Ferveu o radiador, tem que parar na oficina. Sério? Mas o que aconteceu? Só um pouco de cansaço, pouco sono e alimentação ruim. Esquentou um pouquinho a turbina aqui, mas tá tudo bem. Você esperava essa bucha? Um pouquinho esperava, mas não tão grande, né? Não tão grande, Não. né? Então, mas você acha que essa bucha vem porque nunca mexeram no vespeiro? Ou porque virou isso mesmo, essa guerra de um contra o outro, coisa e tal? Ou isso é uma coisa que a gente nunca tinha avaliado direito? Finge que é e não é, e aí quando mexe no problema dá merda. Isso Desculpa aí. Não, acho que é um pouco de tudo. Realmente, nós temos uma questão sensível ambiental, que é uma questão sempre delicada, e o Brasil é um país grande, com várias exposições, digamos assim, várias áreas do território que estão sujeitas a ter problemas ambientais. De fato, um enfraquecimento das estruturas ao longo dos anos e uma má vontade danada de muita gente que cobra esse tema. Então, você soma tudo isso, dá esse caldo aí. E pouco dinheiro? Pouco dinheiro, né? A turma que estava lá sentada antes quebrou o país, roubou, fez ineficiência e tal, não sobrou dinheiro para tomar conta direito. E caiu na tua conta agora. Graças ao agora Paulo a Guedes. bucha é sua, A bicho. bucha é nossa. Graças ao Paulo Guedes e a equipe econômica, o Roberto Campos, enfim, todo mundo que está trabalhando sério lá conosco, nós estamos recuperando a economia do país e com isso vamos ter recurso para reinvestir e reestruturar as coisas. Mas até lá tem que ir equilibrando do jeito que pode. Muito bem, eu tô vendo que você tá com a camiseta do Novo, nós vamos falar daqui a pouquinho disso aí. Primeiro nós vamos falar dessa notícia que saiu hoje, que é o navio grego mesmo, que teve o óleo aí, Desde o começo, quando a gente iniciou os trabalhos de monitoramento do óleo, de retirada e destinação, quer dizer, a parte, vamos dizer, ambiental e logística, também começou a investigação
por parte da Marinha e da Polícia Federal sobre qual seria a origem desse óleo venezuelano na costa brasileira. E as investigações foram avançando com todos os critérios, tinha que ser sigilosa, evidentemente, e agora chega num momento já de desfecho, tem informações concretas, a polícia foi inclusive fazer a busca e apreensão de documentos em 3 endereços, locais que operaram para essa linha de navegação, enfim. É uma investigação detalhada e complexa porque envolve outras jurisdições, né? Bandeiras diferentes, equipes, a tripulação também de países diferentes. É uma operação difícil. Mas é o navio grego. Ou não? Já tá Quem que falou isso aí, meu? Desculpa, não apresentei. Felipe Moura Brasil está aqui. Salve, oficial que o Alba tenta imitar e a Marina também não consegue. O meu mais engraçado. É um navio grego mesmo? É um navio grego? É o navio grego aí que está sendo alvo de mandados de busca e apreensão, né? A Polícia Federal está em cima aí do navio. Eu quero saber o seguinte, ministro. Ontem na live, no pronunciamento ao vivo do presidente da República, ele justificou a alegada demora e ele atribuiu essa argumentação à oposição ao governo dele, dizendo que o óleo fica lá no fundo do mar e que o governo só pode tomar conhecimento quando o óleo chega na praia. Por isso que houve uma demora em saber exatamente o que estava acontecendo. Ele ensaiou ali uma explicação química para esse fenômeno. Foi isso mesmo? Não, o presidente foi sendo informado desde o começo o que estava acontecendo. Esse óleo venezuelano ele é muito mais denso e pelo fato de ter ficado no mar bastante tempo, ele foi engrossando, vai ficando um óleo já é por natureza mais pesado e foi ficando ainda mais pesado. Resultado, o óleo vinha navegando, vamos dizer assim, chegando próximo à costa, numa altura em torno de 1 metro, 1,5 metros para baixo do nível da superfície, num negócio chamado subsuperfície. Não é à toa que desde o início, no começo de setembro, nós pusemos os satélites brasileiros e americanos, do EPA, do NOAA, que é o órgão meteorológico de oceano americano, guarda costeira, avião radar do IBAMA. O IBAMA tem um bandeirante com um sistema de radar chamado Poseidon, ficou voando todo o litoral brasileiro, de norte a sul ali do Nordeste, do Maranhão até a Bahia, helicóptero, etc. E ninguém acha a mancha. Você só vê a mancha a hora que ela chega próximo à praia, que aí a corrente de água quente e a própria conformação da praia, da areia, joga a mancha para cima e aí você vê a mancha lá. E aí retira o óleo. Enquanto ela está no mar, não se vê. Tanto que emitiram aí uns 2 alertas, dizendo que satélites teriam avistado, você manda aeronave, helicóptero, ele não acha, não tem vestígio olhando por cima. E tem uma distinção que precisa ser feita, e eu não sei se essa ação da Polícia Federal hoje já está envolta em alguma conclusão a respeito, que é da suposta ejeção deliberada desse óleo pelo navio, ou se foi um acidente. Quer dizer, a ejeção deliberada teria sido, por exemplo, para descartar peso. E isso também não quer dizer, mesmo que tenha sido de propósito, que foi um ato provocado pela ditadura venezuelana para complicar a situação do Brasil. Então, tudo isso são coisas diferentes. O que há de conclusão a respeito? Bom, essa parte das responsabilidades, dos detalhes da investigação, de quem fez, por que fez, se tinha conotação política, se foi um mero acidente, um vazamento técnico, enfim. É isso que a investigação da Polícia Federal vai determinar. A nossa parte está em cuidado do aspecto ambiental e logístico daquilo que chegou no litoral. Ô ministro, mas tá bom, mas como é que calcula o risco? Sempre a gente tem que pensar que isso pode acontecer novamente e a gente fica triste quando acontece lá Brumadinho. Como que calcula um risco dessa situação? Primeira constatação dessa história, uma lição que a gente vai tomar. O Brasil gastou fortunas em coisa que não servia para nada. Aparelhou órgãos, criou cargos, inchou a máquina em coisa que não era necessária. E aquilo que era necessário, você equipar a Marinha do Brasil, ter o Cisgás, por exemplo, que é o sistema de monitoramento do litoral, 7.300 quilômetros que nós temos de costa, com satélite, radar, sonda subaquática, navio patrulha. Quer dizer, a gente tomar conta de fato do nosso litoral, e isso custa caro, tem que investir, não se fez. Então, primeira constatação é que esse episódio mostra a nossa fragilidade nesse sentido. E, consequentemente, será necessário destacar ainda que um percentual aí desse recurso advindo da outorga, da 16ª rodada de petróleo, vamos destacar um percentual disso para reequipar realmente, ou para equipar, né, fazer acontecer esse sistema de defesa da costa brasileira. Isso que eu estava pensando, ministro. Eu estava pensando com os meus botões. De vez em quando eu penso também. Normalmente de manhã eu vou dar uma
Bela. ler um jornal, entendeu? Uma golinha tranquila ali e tal. Aí eu fico pensando. Aí eu tava pensando na seguinte coisa, né? A respeito que a gente teve as queimadas agora, teve esse momento. Aí tava vendo na Califórnia também, agora teve uma grande lá, que parece que tá chegando em Los Angeles e tal. Eu queria saber o seguinte, se eu fosse um cara, se eu fosse do órgão público, do meio ambiente, porque fica uma discussão quem é o responsável do aquecimento global. Fica essa discussão no plano das ideias e não da consequência do negócio. Se tem ou não, a gente não sabe isso, porque um cientista fala uma coisa, outro fala uma outra coisa, e no ponto do negócio que vai dar lá, tipo Brumadinho, a gente ficou sabendo depois que não tinha fiscal, não tinha muita gente para fiscalização. Por exemplo, esse negócio do óleo, a gente sabe que a fiscalização é ruim. Na queimada, a gente sabe que o IBAMA tem 3, 4 bombeiros lá e tal. E fica uma discussão em cima de ideia. Essa ideia é de esquerda ou essa ideia é de direita. E o problema acontece e fica em cima da ideia. Não tem que mudar esse negócio? Tem que ver isso daí, tá ok? Tem que ver isso daí. Porque fica só ideia, fica todo mundo discutindo. Achar o culpado sem a solução. Balela e queimando o negócio e o óleo lá e falando, não, mas isso é não sei o quê, o Maduro e o... A questão é essa mesmo. A questão é essa mesmo. Quer dizer, quando você não endereça o problema, por que deu o problema? Olha, esse caso do óleo, por exemplo, nós ainda não sabemos. O Felipe perguntou. Nós não sabemos qual foi a motivação, as circunstâncias pelas quais esse óleo foi ao mar. O fato é, a resposta do ponto de vista de Marinha e Defesa podia ter sido melhor e teria sido melhor se nós fizéssemos tais e tais medidas. Então, portanto, daqui para frente, o que é para fazer? Reequipar o órgão, colocar um sistema no estado da arte. A parte de Brumadinho, a mesma coisa. O DNPM, hoje Agência Nacional de Mineração, por ocasião do acidente, eu vou chutar o número aqui que eu não lembro se é o número exato, 12 fiscais. Trabalhando no Brasil inteiro, 12 ou 13, eu não lembro direito. Quer dizer, como é que você pode ter uma agência nacional de mineração para fiscalizar o território nacional e só 12 fiscais de campo atuando? Você tem 700 funcionários em órgãos que nunca tinham que ter existido na administração pública federal, mas naquele que é necessário tá forte, robustecido, treinado, com equipamento, uma fragilidade enorme, só 12. Então, essas coisas, essa mudança tem que acontecer. E nós estamos fazendo isso lá. Tem todo um planejamento de reequipamento dos órgãos públicos necessários, os órgãos públicos que são fundamentais, que são indelegáveis. Esses órgãos têm que ser robustecidos e para a gente poder fazer isso orçamentariamente, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, enfim, o dinheiro do contribuinte, você tem que tirar tudo aquilo que não é necessário e dizer, olha, isso aqui não vou fazer, mas essas atividades que são nossas, do Estado, nós vamos fazer e vamos fazer bem feito. Esse é o raciocínio. Ô, ministro, eu posso fazer uma pergunta aqui, rapidinho, acachapante e pujante? Professor Vila. Pro ministro que me lembra muito o Egon do Caça-Fantasma, não sei se já te falaram isso, mas é o seguinte... Lembra bastante. Eu queria fazer uma pergunta muito simples. Quem mais ajudou nessa situação? O Greenpeace, o MBL, a Anitta, Pablo Vittar, o Felipe Neto, porque todo mundo falou que ajudou. Queria saber de fato, claro, quem foi que ajudou a resolver esse problema, Tato? Olha, tirando os quase 10 mil funcionários públicos federais que desde o começo estão envolvidos nessa operação, funcionários da Defesa Civil Municipal, estaduais, a população através dos voluntários ajudou e continua ajudando muito. Ao contrário do que alguns disseram, reclamando da presença de voluntários, qualquer lugar do mundo onde há desastres, terremoto, enchente, etc., há voluntários envolvidos. E isso, portanto, mostra o engajamento da sociedade e uma consciência da população brasileira nesse sentido. Para isso, nós distribuímos, acho que cerca de 12 mil kits de EPI, o equipamento de proteção individual, orientamos cartilhas e tudo mais, junto com os quase 10 mil homens do governo federal e os estaduais, tem uma grande força humana trabalhando. E esse pessoal merece não só o reconhecimento, mas, sobretudo, o nosso agradecimento por tudo aquilo que foi feito e continua sendo feito. Agora, a mancha de óleo ela reaparece de 3 a cada 10 locais que vocês limparam. Como que vocês vão fazer, pra limpar? Continua limpando. O que acontece é como a mancha está no mar, e ela está diminuindo em termos de pontos, isso chama ponto de toque, ou seja, os lugares onde ela chega na costa. Ela está diminuindo a quantidade de pontos de toque e vem diminuindo o volume de óleo por ponto de toque. Ainda assim, tem um risco de continuar aparecendo até que ela seja exaurida.
Em todos os lugares onde houver toque de óleo, o trabalho é retirar e destinar. Retirar e destinar. E, Salles, o Greenpeace, ele disse que precisava de equipamentos especializados, né? Por isso ele negou a ajuda. Não é só empanar as manchas com areia e botar num saco plástico. E vender de novo. A turma sabe valorizar bem, né? Valorizar o passe. Né? Você vê que a declaração foi essa mesmo. Não podemos fazer porque é alta especialização. Quando, na verdade, as luvas, uma bota e o saco bag lá para recolher foi o grande trabalho de recolhimento que foi feito e é a maneira de fazer realmente. E aí você junta tudo aquilo e dá a destinação correta, que é incinerar nos fornos de cimento. O governo, desde o começo, uma articulação da Associação da Indústria Cimenteira, eles se dispuseram a incinerar esse material e nós estamos destinando. Para além disso, há alguns aterros especializados que recebem, mas se puder incinerar a maior quantidade do que foi recolhido é o ideal. Eu queria que você explicasse, porque o IBAMA tem uma visão do destino para o óleo, o melhor destino. A Marinha e a Petrobras têm visões diferentes, então eu queria que você explicasse um pouco aí qual é esse dilema e qual a sua visão. A questão também é a seguinte, há ponderações ambientais em todos os casos. Sim. Você, na área ambiental, nunca tem uma única solução e essa solução, em geral, não apresenta só pontos positivos. Tem sempre um trade-off aí, né? Custo-benefício. O custo-benefício, enfim, uma escolha. A incineração, ela precisa ser preparada, o material tem ali uma análise química para ver se ele pode ser incinerado e, uma vez sendo possível, aí é a minha opinião, Ricardo, eu acho que o melhor destino é incinerar nisso, até porque é material que é utilizado, é útil para a indústria como componente. Quais as outras alternativas e de quem são? Então, aí a alternativa é locais onde não tem indústria cimentícia. Né? Há locais no Nordeste onde não tem plantas industriais para onde você possa mandar. E aí a logística de mandar o material acaba ficando inviável. E aí você tem os aterros próprios, aterros classificados, que é para receber material de origem química, enfim, tem todo um cuidado nesse sentido e pode ser um caminho. Mas isso é pior do que incinerar, na minha visão. Claro, cada órgão tem a sua visão. Ministro, aproveitando a pergunta aqui sobre o IBAMA, a Folha acabou de publicar que o Ministério do Meio Ambiente, a pasta gerida pelo senhor, não convocou especialistas de áreas do IBAMA que poderiam contribuir com respostas ao vazamento de óleo no Nordeste, segundo os servidores deste último. Qual é a sua resposta? Quais servidores disseram isso? Ou é sempre aquele que não quis se identificar? É possível que tenha sido... Essas versões é sempre o jornalista que escreve e ele diz assim, não, conversei com uma fonte que não quis se identificar e ela diz, a hora que ela começar a apresentar a fonte que disse isso, a gente pode contestar. Mas esse é o caso que atrapalha. Tá bravo, hein, ministro? Então, mas tá bravo, hein? Você era calmo, tranquilo. Ele vinha aqui tranquilaço. Agora servidores do setor ouvidos pela Folha. Não tá identificado. Ô, ministro, você... Vai ficar nervoso que nem o Dudu Bolsonaro. Aí fala merda. Calma, ministro. Traz uma água. Traz uma vodka lá. Traz gin tônica pra ele dar uma acalmadinha. Uma água do Oceano Ele tá com a Pacífico. cara melhor, pô. Agora ele tá tranquilo. Você acha que os caras estão pegando muito no pé? Pega um pouquinho, né? Mas faz parte. Então, para não pegar no pé, porque você responde bem, mas o professor Vila, ele salientou algo muito interessante. Na rede social, o cara vai lá e fica defendendo, coloca hashtag. Todo mundo vai lá. Não falta uma melhor comunicação do próprio governo, até na rede social, ou até para se defender da imprensa, porque fica uma informação que a gente não sabe em quem confiar. Não, eu concordo. Eu acho que a parte de comunicação pode melhorar muito. Nós temos feito um esforço, eu mesmo, o fato de estar aqui é um desses esforços de comunicação num público privilegiado, num local de respeitabilidade que tem penetração do ponto de vista de audiência. Agora... Você conquistou a gente na resposta. Não, mas é isso mesmo. O trabalho é esse. Mas se tivesse na comunicação... Calma aí, por que demorou 5 dias para você se manifestar nas suas redes sociais pela primeira vez? 5 dias para? Você se manifestar sobre o assunto nas suas redes sociais de modo oficial. Você tá com tempo. Não. 5 dias do quê? Aqui. Não, imagina. O lançamento começou dia 30 de agosto. E a primeira menção ao assunto na sua rede social foi apenas 5 de outubro. Só uma pergunta, um dado objetivo da realidade. Vamos lá. Primeiro as manchas que apareceram no começo, ninguém tinha identificado, porque você ter mancha de óleo no litoral brasileiro ou em qualquer lugar do mundo, isso acontece. Sim. Mas você não ter a dimensão de que se tratava de algo recorrente e naquele volume, só veio bem depois. Quando começaram a ter os episódios de recorrência. Por quê? Porque toca o ponto da costa num lugar, aí a própria maré retira, né, ela
leva embora a mancha de óleo para outro ponto, aí toca em outro lugar da costa. Então, até que a gente sentisse ali a dimensão da bagaça. Foi um pouquinho diferente. Não, tudo bem. E em relação ao impacto na fauna marítima ali, enfim, os pescadores que dependem disso, já tem informações sobre o adiantamento do seguro-defeso para ressarcir eles, ou tentar abonar eles? O presidente autorizou já faz um tempo o aumento do prazo de validade do seguro-defeso justamente para compensar e dar o auxílio financeiro para aqueles que terão, né, um impacto financeiro da proibição de pesca em razão do óleo. Isso já foi autorizado já faz um tempo. Ministro, o senhor veio hoje aqui trazendo um pouco para o debate político, mas que é consequência da polêmica também ambiental, tanto em relação à Amazônia quanto em relação a esse derramamento de óleo lá no Nordeste. O senhor veio com a camisa do Partido Novo, aí, com o número do partido hoje aqui para o programa Pânico. E nos últimos dias, o Partido Novo tomou a iniciativa pela suspensão temporária da sua filiação até um julgamento interno baseado na questão do estatuto do partido, de desgaste à imagem, à reputação do partido. Como é que o senhor se posiciona a respeito disso? Bom, primeiro eu estou aqui com a camisa Novo para mostrar que eu sou um membro do Novo. E fiz campanha pelo Novo, defendo as ideias, acho que é uma boa ideia, concebida, construída. O partido tem deputados excelentes. O partido tem uma bancada, não só no nível federal, mas nos estados, tem gente de altíssimo nível e que defende bem as ideias, são pessoas preparadas e tudo. Então há um alinhamento todo nesse sentido. O que aconteceu com relação à representação? 3 pessoas apresentaram uma representação no Conselho de Ética dizendo que eu tinha ido para o governo Bolsonaro sem ter consultado o partido, que as minhas ideias expunham o partido. Um dos 3, logo em seguida a representação, teve que sair do partido porque foi delatado pelo Palocci na Lava Jato. O outro tinha sido um que acho que condecorou alguém do PSOL lá por causa de questões ideológicas, e o terceiro eu não sei quem. Então, entraram com a representação, 4 pessoas da Comissão de Ética votaram dizendo, olha, não reúne o menor requisito de admissibilidade essa representação contra o ministro, contra o Ricardo. E fizeram seus votos, tem os votos aqui, de sequer não admitir a representação porque não tinha nada de errado, nada para ser enquadrado na questão ética do partido, coisa que o valha. Aí vem uma 4ª pessoa que se dá por impedido, é substituído por esse diz, não, eu acho que tem que receber. Curiosamente, prevalece o voto desse 4º, destoante dos outros 3, e esse 4º vira o relator. E esse relator, monocraticamente, decide suspender a minha filiação. É uma coisa inacreditável. Então, o partido que diz ter a regra de governança, seu exemplo de postura, etc., se deixa ter uma manipulação nesse sentido, e a manipulação tem uma origem óbvia. Então, o que nós temos que identificar? O que está acontecendo por trás disso? Essa é a questão principal. Eu quero saber o Amoedo. Se o tá Amoedo falando que muito manda bonito, lá. tá muito Globo News. O Amoedo tá muito Globo News essa conversa. Tá dele, muito O caras estão puxando o tapete, é isso? Não, ali é o seguinte, olha, quem não reza a cartilha do Amoedo, ele boicota. Essa é a verdade. Tá vendo, Amolindo? Mas não é o partido maravilhoso? Tá vendo, Amolindo? Fala, Amolindo. Então ele tá em cima do muro? Eu vim de bicicleta, de Aspen, só pra poder estar aqui olhando pra você. Eu vim tirar limpo agora. O que tá acontecendo, cara? Você tá ferindo nosso estatuto? Que história é essa? Cadê o Mini Cooper? Cadê o Mini Cooper? Estacionar na garagem, do lado da Porsche do Tutinha. O partido que tem, Emílio, uma governança, etc., você tem um presidente do partido que deixa a presidência para ser candidato, que não se elege, volta para a presidência do partido, que vai querer ser candidato de novo, que tem um diretório nacional que é só composto por pessoas que são ligadas a ele, fazem tudo o que ele quer, ou seja, o diretório nacional é um mero validador daquilo que ele quer. Ele não ajudou o Zema na eleição para governo do estado, quando o Zema foi eleito, sequer foi lá na posse, brigou com o Matheus Bandeira no Sul, colocou agora tem uma resolução nova do partido impedindo as pessoas de participarem de movimentos sociais e grupos, que isso fere a imagem do partido. Quer dizer, a pessoa perde completamente a autonomia da sua pessoalidade em razão disso. É o fim da picada. Escracharam o Alexis porque ele tinha auxílio moradia. O coitado do Marcel Van Hatter, que é um grande líder do partido, teve que ficar numa pensão lá em Brasília porque não podia gastar o dinheiro. É o fim da picada. Isso. Mas esse purismo exacerbado do Novo... você consegue traçar isso à origem do partido, a forma que ele foi concebido, ou isso foi se transformando quase que o Amoedo foi criando um bunker para ele de acordo com a imagem dele?
Eu acho que o partido tem bons princípios e boas regras no sentido de moralizar a vida partidária. Isso é bom, isso é positivo, foi um dos motivos pelos quais eu fui me filiar ao Novo para ser candidato a deputado ano passado. Isso tudo ok. O partido dá bons exemplos, tem boas posturas nas questões políticas, isso é ótimo, excelente. Agora, o partido não pode ter dono. Né? O partido que se coloca para ser o partido moderno, da renovação na política, não pode ter um dono que, por sua vez, tem um diretório nacional que é para chancelar tudo que o dono quer. Né? Isso aí pode ser interessante, você vê em outros partidos, a gente sabe quem são as pessoas que estão em outros partidos. Agora, você não pode ter a mesma situação no Novo. Rola mudar de partido? Olha. O cara tá com a camisa do Uma pergunta, o cara tá com 30. Tudo bem, ele tá com 30, mas ele tá... Tô vendo, eu enxergo que ela é laranja e ela tá escrito Novo 30, mas aí ele tá falando... Pedir pra sair, o senhor pega? Peraí, deixa eu fazer um break, Desculpa, você responde depois do break. Tá nervoso, hein, ministro? Vai ter outro piripaque, pô. Não vale a pena ter piripaque por causa disso. Hã? O que é? Gostou do Amolindo, Vou falar né? nada, não. O que foi, Espera Amolindo? pro próximo bloco que eu vou chegar na canela dele. Vou tirar essa camisa dele. Olha lá, Amolindo. Vou tacar Porra, fogo. Amolindo. Vai jogar um patinete em você. É, Amolindo vem de patinete. Jogar um patinete. lá um pouquinho. Você vê que na vida real, isso é que é o problema. Eu acho que a gente vive num país de faz de conta, viu, meu querido Felipe Moura, Brasil? Não é? Ecologicamente, o Brasil também era lindo antes do ministro. Pulmão da Amazônia. Resolvido. Pulmão do mundo. É a Disney. É a Disney. Não, é que os caras acreditam, Felipe Moura, até. Os caras acreditam no partido perfeito. Não tem, pô, não tem. Aí vai vir aquele cara, não, nosso partido é maravilhoso, nosso partido é tranquilo, é perfeito. Não existe, meu Deus do céu, não existe, pô. A gente vive no país do passado e do futuro idealizado. Exatamente, Felipe Moura Brasil, exatamente. Um pouco errado. Esse é o Jack Jones. E o ministro pegou a bucha lá. Pegou a bucha e aí... porque é um negócio que a gente vê, né? A gente vê essas ONGs. Queria falar de ONG, do Greenpeace. Porque pra gente também era que nem o Partido Novo. É legal. É legal nada. Cadê o Amoedo? É legal nada. Cadê os caras? Olha só, Eu já sei que ele vai mudar de partido. Ecoterrorista. Analista político. Deixa eu fazer um break rápido. Furo da Ecoterrorista. Capa da UOL. Capa da UOL. Ecoterrorista isso aí. Ô Salles, quero ver tu chegar na canela desses caras aí, desse Greenpeace. Green Hell que são. Daqui a pouquinho a gente volta. Mande a sua pergunta, o ministro está aqui hoje. O Ricardo Salles está aqui batendo um papo com a gente. Já a gente volta aqui na PAN. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. A Jovem Pan merece ganhar como melhor produtora de conteúdo pelo Prêmio Caboré, porque além de rádio, vocês estão me assistindo, ou seja, aqui também é TV, aqui também é internet, e em breve estaremos no seu micro-ondas. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença encantadora hoje, nosso ministro do Meio Ambiente. Os ouvintes agora já sabem quem é o ministro do Meio Ambiente. É algo que a gente era inimaginável nesse país. Tem uma face. Há algum tempo atrás. Sabe até escalar o Supremo Tribunal Federal, né? A política está com muita visibilidade. E já temos, queridos ouvintes, sanadas dúvidas. Isso é que é mais importante, porque nós estamos vivendo um momento muito conturbado. Seriam as trevas da tecnologia, são momentos conturbados. Por exemplo, nós resolvemos algo da mancha de óleo. A mancha de óleo vem do navio grego, que não sabemos ainda, mas já sabe da onde o petróleo é um petróleo venezuelano, de um navio grego, carregado por um navio grego e veio para cá. Não é nosso. Isso já está resolvido no aspecto. Por exemplo, outra dúvida que não temos agora é quem mandou matar Marielle, não temos. Sim. Quem mandou matar Celso Daniel, não temos. E não temos ainda, isso é uma dúvida, se o Palmeiras tem ou não Mundial. Essas dúvidas a sociedade vai ter que conviver com essas dúvidas por enquanto. Mas o petróleo já está resolvido, pelo menos até agora, e a gente vai torcer para que eles consigam conter parece que vai para Abrolhos e tal, mas isso também é que nem o furacão. É que nem quando tem lá o furacão. O aviso, mas você não sabe pra onde vai. Já se safou?
Então, mas é uma coisa complicada, porque é complexo, né, ministro? Posso perguntar, fazer uma última pergunta sobre a treta do Partido Novo? Eu sei que vocês queriam fazer. Gosta da treta. Você quer notícia pro Pingos nos Is, né? Porque, olha só, o deputado Chicão Bulhões, meu amigo, ele escreveu em 25 de agosto no Twitter: entendemos que Salles, se referindo aqui ao ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, tem atuado com grande convicção na adoção de condutas divergentes com os programas do Partido Novo no tema ambiental, demitindo profissionais qualificados, desdenhando de dados científicos e revogando políticas públicas sem debate prévio. Atitudes como essa reduzem a capacidade de interlocução do país com seus pares internacionais e geram instabilidade. Isto por si só já constitui violação dos princípios e valores do Partido Novo. E aí fala que prega atuação ética e tal. E tem a deputada distrital Júlia Lúcia, do Distrito Federal, que disse o seguinte há poucos dias: o ministro Ricardo Salles deveria ter solicitado seu afastamento do partido no momento em que foi chamado para o governo Bolsonaro e sem indicação alguma do Novo. A gestão dele em momento nenhum passou pela nossa fiscalização ou pela nossa consulta. Como é que o senhor reage, ministro? Bom, primeiro que o dispositivo do Novo, criado a posteriori, justamente por uma questão de conveniência, eu já era ministro quando criaram o dispositivo partidário para que as pessoas deveriam se afastar do partido caso fossem para um cargo público sem ser por conta do partido. Então, criar uma norma posterior, ela não retroage. Segundo, a declaração do deputado, parece alguém da rede sustentabilidade da Marina pintado de laranja, né? Quer dizer, é ridículo falar isso, porque, primeiro, não tem exemplo concreto nenhum, só generalidade. Parece alguém da rede repetindo aqueles chavões que eles repetem sobre a política ambiental do governo. Lamentável alguém que é de um partido que tem um nível mais elevado e que tem uma visão liberal, taxar medidas de eficiência, de enxugamento, de melhoria da máquina pública desse jeito. O que mostra, portanto, que tem ali uma esquerdização meio esquisita de algumas posições e que são mero descontentamento pessoal. Não tem nenhum problema do ponto de vista estatutário ou de regulamento do partido nesse sentido. Estão forçando a barra, justamente para justificar essas coisas que eu comentei aqui da decisão monocrática, imperial, que vem de cima da liderança do partido e que é exemplo do que aconteceu com o Zema, aconteceu com vários deputados federais, aconteceu com o Matheus Bandeira. Todo mundo que tem um pouco de opinião própria, brilho próprio e condutas, a pessoa já vai ficando escanteada porque ninguém pode brilhar mais que o sol. Mas você que é ministro, você não precisa estar em nenhum partido, certo? Não preciso, claro que não. Então nem consultar os membros do partido. Eu não preciso consultar nada. Eu sou ministro do presidente Bolsonaro, tenho um grande orgulho disso, é um grande presidente, está fazendo um grande trabalho. E nós estamos fazendo a política correta que nós entendemos que deve ser assim. E digo mais, os deputados federais do Partido Novo, vira e mexe, estão lá discutindo conosco temas que mostram um alinhamento absoluto. Aliás, tem uma questão interessante. Pergunta para ele por que o Salim Matar, que foi o maior doador, pessoa física do Partido Novo, ao longo do tempo, doou 5 milhões de reais praticamente. O Careca? É bom o Careca, hein? Ele é excelente. O Careca é um avião, Careca. Por que o Salim não é filiado? Por que pro Salim não é filiado? Porque ele não confia na governabilidade, na parte da governança, perdão. Porra, você quebrou o pau com a Moedo agora, eu já vi que não vai ter mais. Não gosto de fingimento, não gosto de coisa dissimulada. Tá cancelado nosso almoço lá no Gero, tá cancelado. Falando em quebra... Me fala uma coisa, ministro, você que agora tá ministro lá, tá com o Bolsonaro, com a turma e tal, e a gente vê os caras aí quebrando o pau, o PDT quebrou o pau com a menina lá, a Tabata levou um bela... PSL também, tudo zoado e tal. É a teoria do Reinaldo, é a direita chucra, é isso? Chucra. Ou não tem um Lula livre, não tem um Lula preso. Quero ver sair dessa. O que é? Quero ver sair dessa, Brasil! Quero ver sair dessa, Brasil! No fundo, política é o ambiente. Por que existe isso? A política é um ambiente de personalidade, de questões... Não adianta você querer transformar a política numa ciência exata, que tudo é frio, calculado. Não existe. Você comentou há pouco da questão da realidade das coisas. Essa é uma questão da realidade. A política sempre vai ter questões personalistas, vai ter questões de imagem, vai ter questões de ciumeira política. Isso é normal. Qualquer espectro vai ter isso. Na direita, na esquerda, nos liberais, nos progressistas, nos intervencionistas, qualquer grupo vai ter esse tipo de problema. E tem que aprender a lidar com isso, faz parte.
Muito bem. Não, ele foi lá na Globo News e trocou umas acusações com o cara do INPE, né? Quem? Você. Ah, eu? Você falou ele foi? Não, ele. O ministro. Mas depois você também falou, comemorou os dados, os incêndios. Eu queria saber como tá a relação com o INPE, se os dados são confiáveis ou não e por quê. Vamos lá. O INPE é um órgão com uma equipe muito respeitada, tem história, tem tudo, e a exemplo dos outros órgãos brasileiros, não há ilhas que se isolam dessa realidade, sofreu ao longo dos anos problemas de orçamento, de reequipamento, de equipes e tudo mais. Então, nós temos que entender essa realidade para poder valorizar, apoiar o INPE. O que nós propusemos lá atrás? Que para além dos sistemas que o INPE já tem, nós agregaríamos mais imagens de alta resolução, tempo real, coisas mais novas, cuja constelação de satélite, que vem de fornecimento de setor privado, agrega o trabalho lá. O que houve a discussão lá atrás, nesse programa que você se refere da Globo News? Um nacionalismo vergonhoso, dizendo, não, nós somos o máximo, não precisamos de nada de fora, vocês têm mania de americanizar as coisas. Quer dizer, é a visão de alguém de Cuba, né? Olha só, deixa eu fazer a perguntinha aqui. Presidente? Tá calmo hoje, presidente? Pouquinho, eu tomei meu Lexotan com leite moça, tô tranquilinho aqui. Boa. Sereno. Vai lá, presidente, manda aí. Olha só, no tocante ao Greenpeace, aquela organização terrorista que fez aquela baderna na frente do meu palácio, meu palacete. Que histórias desses caras aí? Como é que tá a relação com eles? Como é que você julga a atuação deles nesse episódio lamentável, canalha que rolou recentemente? Olha, não tem relação. Não há relação. Nós temos boa relação com entidades ambientalistas que são parceiras, que podem ajudar, que apresentam proposta, enfim, que querem, a exemplo dos voluntários e várias outras entidades que se mobilizam em todas as situações para ajudar o Brasil. Quando é uma crítica construtiva, um diálogo, etc., há total receptividade. Quando é a crítica pela crítica, a depreciação, falar mal, inventar história, isso a gente não pode aceitar. Eu, na viagem que fiz ao exterior, lá, Estados Unidos e Europa, eu fui lá defender o Brasil, não tinha interesse pessoal nenhum naquilo. Fiquei longe da minha casa, da minha família, do meu trabalho, quer dizer, não estava ganhando nada para fazer isso. Fui lá defender o interesse de nós todos, brasileiros, pagadores de impostos. Todos os lugares que eu fui, tinha lá um grupinho do Greenpeace protestando, falando mal do Brasil. Protesto pelo protesto. Quer dizer, pra que isso? Qual é a lógica desse tipo de coisa? Então, não tem, com esse tipo de situação, não tem diálogo. Ministro, pergunta fundamental aqui, que o brasileiro tem memória curta. Nos dá, por favor, uma breve atualização no tocante a Brumadinho e a Amazônia. Como é que pé Você tá achando que é dono do programa agora? Pô, ninguém se pode aí, pô. Não é porque você é presidente, não é porque você é presidente da República que você vai mandar aqui. Ou vai tirar a concessão da Jovem Pan também. Vai ameaçar tirando a concessão. Se tu continuar cortando... Roubou a pergunta do Felipe. Brumadinho, peraí, se tu continuar cortando o microfone do Marinho, eu vou fazer isso aí. Deixa eu falar sério agora com você. É importante a pergunta. Eu tava vendo o negócio do Greenpeace. O Greenpeace. Tem uma matéria do cara, ele é o cofundador do Greenpeace. O Greenpeace é um movimento de tem uns 50 anos. E esse cara, ele saiu fora do Greenpeace, porque ele fala que é negócio do aquecimento global que ele não concorda, que é o que a gente falou das ideias. Ele disse que os caras estão usando o medo e a culpa para levar essa mensagem. E ele fala que é o seguinte, que eles estão ferrando a molecada, porque tem o Sunrise também, que é um movimento que ele coloca esse terror na molecada. Se você pegar um cara que estudou na escola há 20 anos atrás, ele fala que 20 anos não tem mais água no mundo. E a gente tem esse terror na nossa cabeça. Só que fica em cima das ideias. Você acha que vai ficar assim? O cara já não é mais do Greenpeace. Ele fala que esse alerta, ele é muito... como é que eu falo? É um cenário muito catastrófico. Isso. É o Patrick Moore, esse? Né? Patrick Moore. Ele tem um excelente vídeo na Prager University, onde eu gravei um vídeo também, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, falando sobre aquecimento global, e é sempre uma referência, né? Porque é um ex-fundador do Greenpeace que faz isso que o ministro está falando aí, e nada contra a corrente. Então, isso que eu queria entender. Vídeo que tem legendado no YouTube pelos tradutores da direita, aliás. O que não te contaram sobre aquecimento global, só para indicar aqui aos ouvintes. O livro dele? Não, o vídeo. Vídeo. Um vídeo que é bem didático. Então, mas o que aconteceu no Greenpeace para ver essa treta também dentro do Greenpeace? Olha, vários assuntos no mundo, vários assuntos.
são usados e manipulados para fazer um alerta ou causar essa comoção, e junto com a comoção vem aquela mensagem embaixo. Se você apoia essa ideia, contribua para 0800, coloque para $10, recolha tanto. Quer dizer, tem estratégia aí de fundraising, né, que é levantamento de dinheiro, em várias instituições no mundo inteiro. Então não é de hoje essa história de criar um certo sensacionalismo, criar campanhas em tudo de alarmismo e com isso logo em seguida meter o boleto lá só, se você ficou impactado com a nossa mensagem, paga Ajuda aqui. nós. Isso acontece, isso não é de hoje, né? Em várias instituições. Exatamente. Lembra do Al Gore? Não, mas peraí, mas não vamos ficar. Não vamos que dar nome aos bois. Não, vamos Dá estar com o nome aos ministro. bois, aqui. sim. Por exemplo. Dá nome aos bois. Não. Não, então. Eu estava conversando com uma pessoa que esteve lá, estava lá nos venezuelanos. Aí ele foi lá e lá tem muitas ONGs que vão e que ajudam. E essa pessoa chegou com a seguinte conclusão para mim. Ele falou, ó, esses caras precisam de miséria. Eles precisam estar atuando num lugar da miséria, porque a miséria é o que eles têm. A matéria-prima. A matéria-prima do cara é ter um lugar pobre para... Da ONG, né? Não vou dizer que não vão ajudar aquilo lá, mas é aquilo lá. Como é que vai fazer para mudar essas regiões que são mais pobres, do Brasil principalmente, para que a gente não precise disso aí, para a gente que não tenha miséria, para a miséria ser explorada. Aí que eu quero ver você responder olhando nos meus olhos. Olhando nos meus olhos. Emílio, se a gente não adotar políticas públicas no Brasil que reconheçam a importância da sustentabilidade, do cuidado ambiental, mas ao mesmo tempo promova o desenvolvimento econômico no sentido de dar emprego, renda, oportunidade, dinamismo, para que haja recurso para cuidar do meio ambiente. O pior inimigo do meio ambiente é a miséria. Você vai em qualquer lugar onde tem miséria, tem desrespeito ambiental, falta de saneamento, falta de recolhimento do lixo. Vai numa comunidade, aí você vai ver a criança andando no meio do... Não, é um absurdo. Em cima do cocô, né? Pra falar mas, por exemplo, em cima, é isso. Por exemplo, eu estive em Angra, na casa de papai. Angra, maravilhoso. O que está rindo? O que está rindo? Por exemplo, lá tem um lugar lá que é meio um parque, um negócio. Mas tem muita gente morando ali. Tem muita gente com esgoto e tal, dentro de uma coisa que pra gente parece ser um negócio ambiental, né? Como é que resolve isso? É isso. Você tem... Olha, esse exemplo é muito bom. Mas não precisa ir lá, não. Você tem aqui em São Paulo... Eu fui na casa de papai, de helicóptero. A gente olha de cima, ministro. A gente olha a miséria lá de cima. A gente vê... Desculpa, ministro. Desculpa falar assim, mas eu não posso. Eu amoedo nos helicópteros. Então, a gente vê de cima aquilo lá, mas você fala, pô, isso é um parque. É um parque não, mas tem gente morando ali. E eu acho que isso é que vai zoando, né? Veja bem, se nós não conseguirmos desenvolver o país para dar essa prosperidade, o cuidado ambiental vai ficar sempre postergado. Você vê os países onde o meio ambiente é prioridade, são países que já atingiram um nível de desenvolvimento em que as questões de saúde, as questões de educação, de segurança pública, de moradia, já estão praticamente resolvidas. Então você pega os exemplos dos países nórdicos, alguns países europeus, os próprios Estados Unidos e algumas regiões, o Japão. Por quê? Porque houve um desenvolvimento econômico, houve uma prosperidade, souberam equilibrar esses dois vetores, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento sustentável. No Brasil, em especial, que nós temos temas ambientais tão relevantes, se nós não encontrarmos esse meio do caminho em que haja o desenvolvimento econômico com olho na sustentabilidade, não vai ter recurso para cuidar disso. E aí você não faz o tratamento de esgoto e a criança pobre fica lá pisando no esgoto, enquanto o sujeito, o representante dessas vertentes de pensamento, está viajando o mundo inteiro, de seminário em seminário, de Paris para Londres, Londres para Nova York para Berlim, Berlim para não sei o quê, para discutir várias dessas questões abstratas, e o Brasil aqui, a criancinha coitada, com o pé no esgoto, porque ninguém se dignou de ir lá cuidar do tratamento de esgoto, do lixo, de melhorar as condições do dia a dia das pessoas. 80% da população brasileira mora nas cidades. E nas cidades não tem saneamento direito, não tem recolhimento do lixo, não tem reciclagem, não tem coleta seletiva. Quer dizer, você vai nos lixões, você vê lá as famílias, as pessoas revirando o lixo para pegar material reciclável. É uma vergonha, é isso que nós temos que focar. E tem que fazer isso já. Não dá para esperar mais. E alguma ação local do Ministério do Meio Ambiente, num lugar assim, onde falta saneamento básico, que está sendo resolvido? Então, o que nós temos feito, Felipe? Na agenda, a prioridade do Ministério, a agenda de qualidade ambiental urbana.
Saneamento, número 1, aí é a parte orçamentária, não só BNDES, fundos estrangeiros, também Ministério do Desenvolvimento Regional, que é quem tem os fundos para isso, mas qual é o nosso papel? É mostrar a fragilidade do tema de saneamento, mostrar alternativas tecnológicas, incentivar a verificação, a coleta de dados acerca da qualidade do saneamento e prover a política pública. Finalmente, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, aqui uma relatoria importante que foi do senador Tasso Gereissati e outras normas, aqui de São Paulo, inclusive o Geninho Zuliani, foi ex-prefeito de Olímpia. Teve aqui. O Geninho teve aqui? Teve. Então, o Henrico Mizazzi, enfim, vários deputados e senadores se mobilizando finalmente. Saiu a lei agora do Geninho. Exato, saiu. Então, parabéns, Geninho. Alô, Olímpia. Valeu. Boa, Geninho. Um dia depois ele vir aqui. Mas tem algum lugar que o senhor pode citar, assim, como exemplo? Que o Ministério não faz diretamente, situação, né? O Ministério não faz, não é papel. O Ministério é a política pública, é destacar o problema, é mostrar, dar o norte. E isso tem sido feito, inclusive, em parceria com o setor privado. Se nós não trouxermos, Felipe, o setor privado para fazer esse papel, não vai ter solução. O déficit de investimento no setor de saneamento no Brasil é da ordem de 600 bilhões. Quer dizer, com os estados quebrados, os municípios quebrados, o governo federal cheio de dívida. Como é que nós vamos fazer isso sem ter um marco regulatório, sem ter um sistema jurídico estável, previsível e que traga o parceiro privado para investir? O parceiro privado quer investir, tem muito investimento represado e que estava aguardando esse marco regulatório. E o Ministério faz justamente essa discussão da qualidade, da política pública, para mostrar, olha, isto aqui é prioridade. Do ponto de vista ambiental, essa é uma prioridade. Do ponto de vista ambiental, a solução do lixo, do resíduo sólido no Brasil, assinamos ontem, até é importante contar, assinamos ontem o segundo já, acordo setorial de logística reversa, que estava há 9 anos sendo discutido, a logística reversa dos eletroeletrônicos, como é que você recolhe de volta para reciclar. Fizemos da bateria automotiva esse ano, fizemos o SINIR, que é o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos, estava 10 anos esperando para ser feito. Quer dizer, não avança a política pública se você não tiver objetivo e pragmatismo para resolver esses pontos. Então, o Geninho estava falando porque o negócio o Brasil não tem esgoto, não tem água, é zoado, né? O aspecto de saneamento básico é zoado. E aí eles querem fazer que até 2030, acho, 700 bi até 2030 para meio que deixar sem ser empresa pública. Sem as autarquias de Tava bravo com a da Bahia lá, a Embasa. Embasa tá bravo. Os caras tão bravos com a Porque Embasa. os caras são... Porque é funcionário público, né? Reserva de mercado, corporativismo na veia. Agora, ministro, aqui... Você tá ferrado, ministro. Aqui no Twitter... Desculpa falar. Eu tô aqui no Desculpa Twitter. falar. Eu acho que ele devia... bucha. Eu também acho, porque é uma coisa muito... Pede o boné. É muita gente tentando derrubar, né? Porque é muito zoado, porque é meio faz de conta esse negócio. É meio faz de conta, não é, ministro? O Brasil tem interesses subterrâneos aí, corporativistas, sindicalistas, interesses econômicos que não se manifestam da forma adequada, e você vai ver que o sujeito está mexendo a mão lá atrás, num outro ponto para tentar atingir, usando, inclusive na área ambiental, você tem, ao invés de discutir fatos, dados, estatísticas, né? O secretário Paulo Webel, que é o nosso secretário de gestão, que foi secretário aqui também, ele diz, olha, falta dados, falta estatística, em vez de discutir isso, discute assim os chavões. O clima, o índio, a Amazônia. Não, quais são os critérios que permeiam essa análise? Quais são as questões técnicas que permeiam isso? Mas eu queria, aqui no Twitter o pessoal manda pergunta e tem duas tão frequentes aqui. A primeira é o seguinte, as pessoas estão com medo de comer frutos do mar, peixes nas regiões. Será que isso pode causar algum mal? Já tem alguma evidência? Você pode falar que sim ou que não. E a segunda é se as pessoas que vão lá ajudar, porque como eu fico comovido, assim, as pessoas tentando ajudar. Se não é perigoso, né, para as pessoas, se tem alguma recomendação oficial nessas duas questões, ministro. Você quer comer lagosta e não quer se sujar de lama, né, bonitão? Ele quer aquela lagostinha pronta. Ele vai de barco. Não, eu estou importando agora para não ter risco. Bom, vamos lá. Separar, acho que a parte da alimentação é o seguinte, separar dois aspectos. Primeiro, o alimento que vem do mar, os pescados, enfim, lagosta, o camarão, seja lá o que você estiver olhando,
aqueles que não são produzidos no local, exatamente do local atingido, continuam tendo a sua sanidade mantida. E, portanto, tem que tomar um cuidado com certo alarmismo. Mas como que você vai saber? Quais são as regiões? Mas é que não é uma coisa de região. Você tem que fazer um mapeamento local a local. Isso está sendo feito. E ali você sabe, de alguma forma, se há algum grau de contaminação ou não. Então não há uma regra assim, específica, homogênea, para você dizer, não, todos os pescados, tá tudo proibido. É o seguinte, se for petróleo do Maduro, faz bem. Isso, ele faz. É isso aí. A digestão é boa. E o segundo ponto, certo, quem lida... Quem lida? Quem lida. O cara vai lá e quer ajudar. Não, quem lida com o material, quem lida com seja o voluntário, o próprio funcionário público, etc., sempre com equipamentos de proteção individual, que também não é aquilo que você falou. Não é que você precisa de uma máquina chinesa de última geração, não. A máquina do luva, Greenpeace. A luva, a bota, você vai ver a máquina. Você vai ver a máquina do Greenpeace que nós vamos mostrar pra você. Você fica lá com aquele saco de lixo lá, ministro. Nós vamos mostrar a máquina do Greenpeace. Você vai ver uma máquina bonita, aqueles navios bonitos. Você vai ver. Ministro, você tá tudo envelopado. Inclusive, você tem que apresentar o índio, né? Pra ele, o Pânico fez uma boa ação e a gente trouxe o índio aqui pra São Paulo. Você meteu fogo, Aldeia dos Tapachana. Você meteu fogo na Amazônia. Olha. Veio esse índio pra cá. O Papa falou, o Papa Francisco foi lá, meus amigos, que absurdo. Sobrou quem? Sobrou esse índio retirante que vem aqui. Tá e nós estamos dando, que adotem ele. nós estamos adotando esse índio que veio lá de Manaus. Pânico faz Ele boa veio com a ação. nuvem. Sim. Você lembra da nuvem? A nuvem que não passou no Mato Grosso. Veio direto. Ela veio de lá, ela pulou Mato Grosso, ela pulou Goiás, ela veio aqui. Aí vai levar pra casa o índio. Você pode vai passar o final de semana lá com ele. Ricardo Salles vai levar o índio pra ele, certo, índio? Alugue o índio uma semana. Ó, vamos fazer um break rapidinho. Daqui a pouquinho o Amoedo tá aí? O Amoedo tá. Vou tentar voltar. Eu liguei pra Amoedo. Nós estamos tentando manter contato com ele, tá? Mas tá difícil a situação, tá porque eu tô pagando minha conta lá no Gero agora, que eu cancelei, inclusive. Vamos almoçar no Gero hoje. Vamos lá, vamos junto. O Salles não tá convidado. Boa. Então daqui a pouco a gente volta. Fica mais um bloco, né, ministro? Não vai ter piripaque hoje, né? Jamais. Vai ter. Depois da hashtag que eu li aqui, meu. Ministro, do quê? Porra, você não tá sabendo, bicho? O objetivo é você ter outro piripaque aqui pra vender. Não. Hashtag Salles Criminoso. Haddad. Haddad entrou no jogo. Eu já puto. Mas não é. Isso aí é comunista. Comunista. E se não gostou, pula no meu peito. Que é isso? Calma, Morguete. Que é isso? Calma. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com o ministro, estamos batendo um papo aqui, estamos falando de coisas sérias, mas estamos dando uma descontraída que ele dá umas... Sim, ele tá precisando dar relaxada, fazer um Só shiatsu. pra ele ficar feliz, tem uma mulherada que me escreveu aqui que paga pau pra ele, tá? Eita! Só não posso falar uma delas porque ela é casada. Às 13h29, hein, galera? Eita! Respeita, o A ministro... amiga da Marina tem tudo aos 70 anos, joga tranca, você vai gostar, meu. Deixa eu falar, cara. Leva já um omeprazol e um corega, que elas gostam. 8 plásticos a mente. Deixa eu falar, ó. Pitangui. Vocês ficam aí na rede social, é sério, né? Depois eu queria falar com o Felipe Moura Brasil, pra você ter uma ideia, como o país está zoado, como nós estamos zoados no meio de tanta informação. Você sabe quem tá nas fake news lá não é no Senado, não é na Câmara, a CPI. A CPI da fake news. CPI da fake news. Você sabe quem foi denunciado? Não. O Alba. Maravilhoso, Spider. O Alba Spider faz parte da milícia. Eu vou ter que me explicar pro Alexandre Frota, pô. O Alba, Pelo esse amor de cara que tá Deus. aqui, ó, era o estivador em Santos. Porra nenhuma, vendia queijadinha. O menino que vendia queijadinha na biquinha. Isso. Biscoito praiano. O menino era estivador. Teatro de rua, né? Pedia dinheiro no Senado. Não, estivador, vendia queijadinha lá na biquinha, lá em São E é pior que a ordem alfabética, eu sou o primeiro. E ele faz. Você vê, é tão louco que ele tá nas milícias virtuais numa CPI lá e os caras estão discutindo seriamente isso, ministro. Nada mais fake que o salve-salve dele. Não é louco? Não, falando sério, não é louco. Ele pegou isso? pilha. É muito louco. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você tiver pergunta,
Se você quiser comer hoje crustáceos, será na conta. Você vai pagar crustáceos. A disso eu já liguei. Nós não sabemos a procedência. Não Onde sabemos. foi pescado? No Baiá ele Não vai tem, levar, não. mas vai ser Vai ter o selo de na conta do Sami. É isso. Camarão pistola com o Samidã. Você tá engraçadinho. Tô demais, né? Daqui a pouquinho a gente volta, depois do break aqui na PAN. Uma salva de palmas. Alexandre Borges. Aê! Alexandre Borges chegou aqui para colocar o ministro na parede. Por favor, sente aqui e faça uma pergunta acachapante, pujante, para o nosso ministro Borges. Como é que você tá? Muito bem, vocês. Como é que tá o meio ambiente aqui? O tá meio ótimo? ambiente, nós estamos aqui colocando o ministro na parede, ele que é um eco-assassino. Ecoterrorista. Ecoterrorista. Ecopocalíptico. O que você quer saber? Para onde, onde vai a mancha? O que você quiser saber, a gente responde. Ministro, eu quero saber o seguinte: você está roubando ou não os sonhos da Greta Thunberg? Você acabou com a infância dela. Contextualiza aí. Então, deixa eu fazer. Eu vou voltar aqui do Patrick Moore. O texto dele. Que ele fala o seguinte, porque ele fala que isso aí foi por um viés político, correto? Não, só um pouquinho. Não, então, mas isso eu quero saber, pô, você é nosso ministro. E ele fala o seguinte, ele fala que, ele diz o seguinte, que chama-se Green New Deal, que é um documento novo que tem dessa nova... Pautando toda a agenda ambiental do Partido Democrático. Que é mais radical. Isso. Aí ele fala, ele chama Sunrise, que é um movimento que tem nos Estados Unidos. E ele fala que eles vão destruir o futuro da economia nos Estados Unidos. Exatamente. Mas também não sei se é verdade ou se é mentira, porra. A gente não sabe nada. E ele diz o seguinte, eles estão fazendo uma lavagem cerebral nas nossas crianças para pensar que o mundo está chegando ao fim em 10 anos. Tem que haver bilionários por trás disso. Aí eu pergunto para você, ministro, quem são esses bilionários por trás disso e por quê? Olha, nesses movimentos internacionais há um funding pesadíssimo de várias instituições, fundações, pessoas que defendem a criação dessas redes de influência e vão dando dinheiro para isso. Alguns fazem por delírio ideológico, alguns fazem por convicção de que aquilo é o correto e alguns fazem porque têm interesses econômicos nesse sentido. Toda vez que você tolhe o desenvolvimento econômico numa região que, por exemplo, é produtora de petróleo, o seu concorrente vai produzir no teu lugar. Toda vez que você tolhe o desenvolvimento da agricultura num país, o país protecionista produtor vai preencher o vácuo do mercado no teu lugar. Então não podemos achar que todos esses discursos que se propagam em vários momentos, em vários temas, eles são meramente ideológicos ou são puros, no sentido de simplesmente expressar um interesse, vamos dizer, abstrato sobre o tema. Tem muito interesse econômico ligado a isso aí. O Brasil, por exemplo, na parte do agro, é o maior produtor de produtos agropecuários, no sentido, é o segundo em volume dos Estados Unidos, mas é o mais sustentável. É aquele que faz a melhor produção, produto de alta qualidade, volume, tem potencial para melhorar ainda mais a sua produtividade e isso assusta os mercados concorrentes dos nossos. Não é à toa que há medidas protecionistas chamadas não tarifárias, barreiras não tarifárias, em vários lugares, em vários momentos. E o tema ambiental é usado para isso. Então, mas é interesse econômico, então? Também, muito interesse econômico. Interesse político. Mas, por exemplo, nós, afegão médio, normal, a gente... O que você está rindo, pô? Não ri não, que é sério isso. A gente fica com muito medo, porque o que acontece? Chuva, né? Chuva. Aí vem aquela chuva e você vê, aquele barranco que cai. Porque hoje em dia todo mundo mora em cidade. Então, quando a gente está na cidade, a gente tem a percepção que o mundo está indo para vala. Porque o cara fala, é o aquecimento global. Você viu essa chuva que deu no Rio? Que desbarranca, vem aquela enxurrada e tal. Como é que você vai resolver isso, tá ok? Como é que você vai resolver esses problemas que já estão estabilizados? É isso que não vai resolver também. Não, porque chuva ninguém vai fazer parar de chover. Mas muita gente atribui ao aquecimento global fenômenos locais, né, ministro? Não, eu acho que há uma série de fatores. Esse é um assunto que dificilmente você vai encontrar uma resposta terminativa. Diz, olha, é isso aqui e pronto. Não tem. Esse é um assunto complexo que tem variáveis, tem vários pontos de vista, enfim. Agora, dentre a discussão, seja com empenho de tempo, de dinheiro, de esforços,
para você ficar discutindo as causas. Nós temos que focar, principalmente no Brasil, que tem tantos problemas, como você citou, a questão do deslizamento. Nós temos que focar na adaptação, se preparar para as mudanças climáticas que virão ou que já estão em andamento. Como é que nós preparamos? Como é que nós preparamos para evitar deslizamento, inundação, queimada, infraestrutura que pode ser destruída com esses fatores meteorológicos? Como é que vai a questão da subida do nível do mar, o litoral? Como é que vai? Quer dizer, como é que nós vamos nos preparar, adaptar a infraestrutura de diversas naturezas a essas mudanças? Gastar tempo com isso, dinheiro com isso. Normalmente, quem está mais vulnerável a essas mudanças, as consequências da mudança de comportamento do tempo, do clima, da meteorologia, da chuva, enfim, são as populações mais pobres. Esse é que não tem opção de sair de onde ele está e mudar de lugar. Esse que está lá pendurado o barraco, coitado dele, lá no morro, pendurado numa pedra que pode cair a qualquer momento. Então nós temos que olhar isso. Esse é o ponto principal. Enfim. Não, uma pergunta aqui. Você tá impossível hoje. Interrompeu um ministro agora. Não pode fazer. Só uma dica. Eu tava concluindo o raciocínio. Tá. Olha só. Bolsonaro? Não, olha só, não. Marinho vai ser prefeito do Rio 2024. Pode escrever aí, ministro. Vamos que vai lá. A gente sabe muito bem, a gente concorda que a esquerda sabotou e usurpou a pauta da preservação ambiental, muito louvável, para atingir seus fins políticos e instrumentalizar essa pauta para atingir, enfim, suas metas políticas, vamos dizer assim. Tem todo o alarmismo envolvido também. Qual é, então, a concepção conservadora liberal da qual você se identifica da preservação do meio ambiente? Se você pudesse definir isso bem pra gente aqui. Bom, primeira coisa é dizer com todas as letras. Nós também entendemos que o meio ambiente é um valor extremamente importante para ser preservado, cuidado, enfim, investido. Qual é a forma que você faz isso? É respeitar o primeiro ponto, respeitar instrumentos de mercado. Não vai ter investimento em alguma coisa que só dá prejuízo ou que você não criou, de alguma forma, a canalização, né, o envio de incentivos para que aquilo aconteça. Se você der um incentivo errado, a política pública vai ser errada. Então, por exemplo, são temas bem diferentes. Você vai na parte urbana. Como é que nós vamos permitir que regiões degradadas em área urbana possam se requalificar? É tirar uma série de amarrações que impedem, por exemplo, o desenvolvimento imobiliário, vamos dizer, gabarito de prédio, o Estado parar de interferir no dinamismo do mercado imobiliário e dizer o seguinte: olha, as preocupações ambientais que você tem que seguir são essas. Por outro lado, eu vou te liberar nessa região, o centro urbano, o centro das grandes cidades é um exemplo. Você chamar o setor privado imobiliário para ir lá e dizer o seguinte: pega esses prédios degradados do centro, esses quarteirões que viraram zumbi de crack e tudo mais, e construa o prédio que você quiser. Que prédio? O que você quiser. 40 andares? 40 andares. Apartamento de um quarto? Um quarto. Eu quero fazer sem garagem. Faz sem garagem. O risco é teu, empreendedor. Por outro lado, você vai dizer para ele: você, para fazer isso, você vai cuidar aqui, olha, do Parque do Trianon, vai cuidar do Parque Dom Pedro. Você permitir você permitir que o setor privado, com a eficiência inerente do setor privado, com a capacidade de investimento, com a visão moderna e tudo mais, assuma uma série de papéis e entregue resultado e seja punido se não entregar o resultado. Mas deixa ele fazer. Agora, o Estado, o poder público, em muitos temas ambientais, diz assim: eu é que sei fazer. O setor privado, não. Só eu e ONG, que ONG é sempre de gente imbuída dos melhores espíritos e boas intenções, setor privado é o capitalista que quer usurpar alguma coisa de alguém, visão completamente errada. Nós temos que permitir entidades do terceiro setor, governo, setor privado, todo mundo envolvido numa solução de mercado que resolva. Eu estou ficando na parte urbana porque o Emílio sugeriu aqui um tema urbano. Você pode ir para o campo, é a mesma coisa. Se você não remunerar o proprietário, por exemplo, que tem uma reserva legal, para que ele cuide da reserva legal, há um desincentivo gigantesco para que ele, de alguma forma, use a reserva legal de maneira indevida. Só pra gente não ficar com cara de trouxa. Mas no fim é o cidadão, né? No fim é o cara que mora lá, né? Isso é que é difícil, né? Porque cada região tem a sua... Mas tem que dar um incentivo certo. Se você dá um incentivo errado, a política pública que vem é errada.
Quem vai pagar a conta? É isso que eu quero saber. Porque a multa do crime ambiental é sempre muito alta. E aí, quem é? Vai mandar pra Grécia essa parada aí, pra Venezuela? Quem paga a conta desse crime ambiental? Primeiro nós vamos descobrir quem foi. Com a pessoa Primeiro nós vamos descobrir quem foi. Descobrindo quem foi, mensurar o dano ambiental, dano de turismo, lucros cessantes, dano de imagem, dano à saúde das pessoas. Tem uma conta aí, né? É uma conta. Se puder pegar essa conta da pergunta dele, que é muito boa, né? Porque tem essa pessoa... querido. Não, mas as pessoas acham que existe um problema de ser conservador e cuidar do meio ambiente. Conservador conserva, pelo amor de Deus, né? Então tá na palavra, não tem nenhum problema. Agora, uma coisa que a gente viu no Haiti, que foi muito feia, foi... O Haiti, claro, terremoto, aquele horror todo, pobreza, e aí teve muita ajuda internacional. O que aconteceu? Muita da comida que foi mandada para o Haiti quebrou a agricultura local. Muito agricultor haitiano que precisava daquele faturamento para poder trabalhar e sair da pobreza. Quando chegava aqueles caminhões, aqueles navios da ONU trazendo comida, esses caras não conseguiam mais vender a própria produção e eles foram fazer o quê? Foram morar nas favelas, viraram desempregados. Então, eu acho que uma visão de direita para o meio ambiente também passa por uma ideia de que aquela população local ela precisa trabalhar, ela precisa produzir, ela precisa ter a própria renda. A ideia de que você melhora apenas fazendo doação, muitas vezes você acaba criando um problema maior do que você acha que você estava resolvendo. Deixa eu te contar uma história de um bananicultor do Vale do Ribeira, quando eu era secretário de Meio Ambiente aqui no estado de São Paulo. Chegou um senhor lá, devia ter uns 80 e poucos anos de idade, roupa de agricultor, um cara muito simples, muito correto. Ele pediu para esse, eu quero falar com o secretário, etc. Foi recebido. Ele disse o seguinte: eu sou bananicultor a vida inteira, lá no Vale do Ribeira. O Estado veio, criou um monte de unidade de conservação, fez isso, fez aquilo, resultado, eu não posso produzir mais. A minha propriedade, que lá no Vale do Ribeira o relevo é todo acidentado, vários cursos d'água, então tudo é APP, ou topo de morro, ou virou unidade de conservação. Ele virou e falou assim: eu preciso de ajuda. Estão me obrigando não só a tirar a minha plantação de banana, recuperar a área e me impedir de produzir, eu vou virar favelado em Registro, que é a cidade grande lá no Vale do Ribeira. Quer dizer, é isso. Se região você... de origem até do presidente Bolsonaro, né? Exato. Eldorado Paulista. Eldorado, Então, o que acontece? Você desconecta a lógica, a política pública de questões de mercado, você vai gerar distorções. Olha aqui a lei de mananciais. Você tem uma lei tão restritiva, tão absurda, que o proprietário da área fica tão oneroso para ele cuidar da área que ele abandona. Não quer mais saber. Quando ele abandona, o que acontece? O movimento social invade, suprime toda a vegetação, faz o aterramento do terreno, constrói irregularmente, joga esgoto in natura no curso hídrico. Quer dizer, foi a pior política pública você ter estrangulado a propriedade privada e a capacidade de investimento naquele local. Ministro, precisamos falar da Amazônia, porque o debate sobre a Amazônia submergiu um pouco em meio a tantas outras polêmicas, como o derramamento de óleo lá e também as polêmicas políticas, e foi um debate que incluiu ali desmatamento, queimadas, o Dia do Fogo, né, investigação a respeito de queimadas criminosas, investimentos internacionais, ameaça de retirar, depois de colocar, o presidente também ameaçou não aceitar. O que ficou definido a respeito desse tema? Bom, o que acontece com relação às queimadas e o desmatamento, que são temas conexos, tem a ver com, eu já falei aqui bastante da importância da agenda econômica para a região, mas enquanto a gente não coloca de pé, e há um esforço grande do governo para colocar de pé essas políticas de incentivo à economia, à bioeconomia e questões compatíveis com a Amazônia, nós temos que fazer ali as políticas de comando e controle, fiscalização, cumprir a lei, fazer cumprir a lei. Nós estamos falando de uma região que é do tamanho de 16 países da Europa, né? Se olhar a Europa, a Amazônia começa em Portugal, vai até a Polônia. Então não é tão simples assim fazer a fiscalização, mas tem que fazer. E faz, inclusive, em alinhamento com os estados. A maioria das áreas de fragilidade na Amazônia são áreas de jurisdição dos estados. O governo federal cuida de faixa de fronteira, terra indígena e unidade de conservação. Então, o resto é responsabilidade dos estados. Eles é que têm que fazer esse trabalho. Então, o que nós estamos fazendo aí? Coordenando recursos, um trabalho junto com os governos estaduais. O decreto de garantia da lei da ordem ambiental reduziu muito não só crimes ambientais como as queimadas. Aliás, no mês de outubro, acho que houve uma notícia aí dizendo que o mês de outubro é o menor índice de queimadas dos últimos 10 anos. Tem um número, eu acabei de ler alguém que está com essa notícia. Então, deu resultado. Agora, tem que atacar a questão estrutural, Felipe. Se você não atacar a questão estrutural, nós vamos ficar lá rodando em torno do mesmo ponto. Lembrando que o desmatamento no Brasil era
3 vezes mais do que nós temos esse ano, que 9 mil quilômetros. Se você olhar o desmatamento na Amazônia em 2004, 2005, era 28 mil quilômetros, 3 vezes mais. Então ele reduziu, né? Nós temos uma redução, essa redução veio de 2004 até 2012, que foi o período mais baixo, 2004 para 2012 aqui, e 2012 Lula, volta a subir. Lulinha, paz e amor, Lulinha. Qual é exatamente? Lulinha, querido, Lulinha. A questão estrutural que o senhor fala, qual é exatamente? Não, primeiro fazer a regularização fundiária da Amazônia, titulação de terra, ou seja, o Brasil tem um problema gravíssimo de regularização fundiária na Amazônia, no Rio de Janeiro, aqui nas áreas, na região metropolitana, no entorno de Brasília. Então nós temos um problema endêmico de falta de solução da propriedade privada, de regularização fundiária, de titulação de áreas. E na Amazônia isso se torna ainda mais grave, porque são uma extensão territorial maior, com áreas ambientalmente mais sensíveis. O zoneamento econômico-ecológico, que é uma espécie de plano diretor das potencialidades e fragilidades da Amazônia. Tem que fazer o zoneamento econômico ecológico. Pagamento pelos serviços ambientais, créditos de carbono, ou seja, você monetizar o ativo ambiental da floresta. E, por fim, colocar de pé aquela agenda da bioeconomia. O pessoal fala da agenda da bioeconomia, porque o potencial da biodiversidade. A pergunta é, por que não tem nenhum laboratório farmacêutico, Astra, Pfizer, Bristol, seja lá quem for, na Amazônia? Não tem nenhum, zero. Por que não tem uma grande cadeia hoteleira, Hyatt, Four Seasons, eu sei que não, nenhuma. Então, o que aconteceu que essa prometida riqueza da biodiversidade da Amazônia não se converteu de fato em investimento, emprego, renda, uma economia, agregação de valor e tudo mais? Até em turismo, né? Em turismo, exatamente. Fizeram um estádio de futebol de 1 bilhão lá. Que não serve pra... Eu fui, tá vazio e nem índio tá indo lá. Fala mal da Amazônia aqui, não. Programa... Vocês vêm falar mal da Quem tá falando mal da Amazônia? Você põe essa Amazônia pilha aí. É o mesmo aí, mundo. É o pulmão aí, rapaz. Eu tava na Amazônia. Deixa eu falar uma coisa. Esse trabalho bem insuportável dele. Sabe por que você não vai conseguir resolver nada? Você vai lá pra costa do Sauípe, tomar uma água de coco. Pelo menos... Vai alguém te encher o saco, falar, porra, tem uma... É um trabalho difícil. Eu acho que pelo menos um pode discordar, outro pode não discordar, um pode achar isso, outro pode achar... Pelo menos agora a gente tá sabendo qual é o problema, não tá que nem o bicho lá que põe a... Como chama o bicho lá? Avestruz. O avestruz. Que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não é. É problema... Tem que ter o diagnóstico. Exatamente. E nós estamos aí para resolver, mas sempre falando mal do ministro. É dele a responsabilidade. Não venha querer que eu quero, não. O máximo que eu faço é fazer um sabão. Eu faço um sabão ecológico maravilhoso. Utilizo óleo e tal. Pelo menos essa parte eu faço. Desodorante. Estou com a Gisele Bündchen e muitas hashtags de Save Amazon. Tá bom? Certo, ministro? O problema é seu. Ministro, muito obrigado. Espero que você não tenha um piripaque. Obrigado por você ter vindo. E o novo? O novo. Fica, vai. Olha, o novo, só aqui dizer uma mensagem importante. De apoio aos filiados e apoio aos deputados, ao trabalho que está sendo feito. O pessoal do Novo do Campo, que é um trabalho espetacular, o Eduardo Lunardelli Novaes, que é o cara que desenvolveu, que tocou esse Novo no Campo até o momento. Nós temos muita coisa boa lá no Partido Novo, um pessoal idealista, boas ideias, bons princípios, mas precisa pisar um pouco o pé no chão, sobretudo, como eu disse, a direção do partido, parar com essa coisa imperial, monocrática, a vontade de um só, e disfarçada como se fosse uma decisão institucional. Se a gente conseguir resolver essa parte, vai abrir espaço, inclusive, para que os deputados do Novo se preocupem realmente, como eles têm feito, com as questões importantes do Brasil e não percam tempo que tem lhe sido tirado tempo precioso de coisas de mérito para cuidar do país, para ficar respondendo a firula, formalismo, que não é efetivamente, não é isso que vai levar à solução do país, não vai melhorar. E eu que fui filiado, fui candidato e estou lá trabalhando, confio nas ideias. As ideias são muito boas, nós temos princípios importantes, diminuição do tamanho do Estado, tão importante, dinamização da economia, de facilitação do ambiente de negócio, de valorizar a pessoa, o indivíduo, em detrimento da vontade estatal. Isso é importantíssimo. Então, esses são os temas relevantes para serem discutidos. Parar de firulinha, de ciúminho, de fogueira da vaidade e cuidar do que realmente interessa. Prazer estar mais uma vez com vocês. Obrigado, viu, ministro? Quer dizer, precisa testosterona lá no Partido Novo? O partido está sem testosterona? Eu desafio você para uma partida de xadrez. Muito bem, conversamos com o ministro. Como não? Ele é do partido, os caras estão puxando o tapete dele. Ele não precisa
precisa ser Eu sei, de nenhum Marina, eu partido. sei. Ele é ministro, você Eu sei, entendeu? mas Isso ou não? De ministro você entende bem, né, Marina? O partido deu uma queimada nele. E daí? Ele vai Direita continuar chuva. ministro, vai continuar Continua fazendo lá, Lula o livre, trabalho Lula dele, livre, tá tudo mãos certo. unidas. Obrigado, ministro, mais uma vez. Obrigado a todos, pessoal. Prazer. Meu querido Felipe Moura, você sabe que é Obrigado uma aí. honra trabalhar ao seu lado. A honra é sempre Você minha, que é um amigo. cara, um dos caras Fico mais muito feliz de sérios. descer aqui pro playground do andar 14 do Pânico. O jornalismo fica lá no 24. Descer aqui é sempre. A Torre de Marfim, né? Sempre É uma isso aí. alegria, sempre uma distração encontrar o vinheteiro aí, ó. Alexandre Borges. O seu belo Alexandre óculos. Borges está aqui com a gente. Grande também. Alexandre, meu amigo. Obrigado pelo convite, matando a saudade de vocês aí. Vocês Vamos são almoçar muito- hoje. Vambora. Comer uma lagosta. Espinho Obrigado, às ministro. 18 horas, hein? É isso Merchan. aí. É isso aí. E o ministro, fica ou vai? Vaza. Você que analisou Você que tem aqui. o bagulho aí. Bom, no Pingo dos Is aqui no na... Partido Novo? É. 18 horas a gente faz a análise de tudo que ele falou. É isso aí. Pro PSL. Daqui a pouquinho tem mais aqui na Jovem Pan. Obrigado, viu, ministro? Obrigado, pessoal. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, apenas para nos despedir. Muito obrigado pela sua grande audiência. Aliás, eu devo dizer que eu tenho honra e privilégio e agradeço muito todos os dias, permanhã, quando eu abro a minha janela e o sol brilha. Eu agradeço a Deus por Deus ter me dado o privilégio de sentar ao lado de pessoas tão maravilhosas como vocês que aqui estão, como o Samidana, que é uma pessoa muito querida e muito inteligente e só pode ser um presente de Deus Pra mim ter a também. oportunidade dessas pessoas cruzarem o meu caminho. Eu sabe? também agradeço. Não, agradeço. eu Eu não aprendo tô- muito. Não, tô falando sério. Eu não tô aprendo muito. brincando, eu tô falando sério, porque o Sam é uma unanimidade aqui, é um cara que ganhou esse prêmio como o cara mais influente Ele é top, né? de... E é um cara, Economia, né? O influenciador de economia. cara de economia, um cara simples, um cara bacana, um cara que você senta, troca uma ideia de igual para igual. Não é um cara que se Lazer. perfaz. Legal no on e no off. Exatamente. Não usa a bolsa de 84 lá mil. vem. Não, Sem sem criar brincadeira. discórdias. Sem criar discórdias. E eu vou dizer mais. E a vida nos ensina coisas, né? Por exemplo, essa entrevista que nós tivemos aqui, veja só como é difícil resolver os problemas. Ó, a ouvinte aqui, a Ana Hayek. Ana Hayek manda, ela fala que o sogro dela, veja vocês, era o bananeiro, a gente tava falando. Ele Bananeiro. Bananicultor. Eu nem sabia que chamasse bananicultor. Por mais de 50 anos no Vale do Ribeira. Está aqui ao nosso lado. Você não conhece, é uma região pobre, uma região que tem muita banana aqui. Vale do Ribeira, Registro, tal. Miracatu. Ali é, o sul do estado de São Paulo. E ela fala o seguinte, que há 4 anos eles estão lutando pelas terras contra os índios. Que é o cara que produzia ali. Aí veio a lei, o índio tomou conta. E aí eles falam que eles ficam muito chateados, porque na reunião o cacique chega de caminhonete e iPhone e eles não podem mais plantar na região. Mas Então, você sabe que nos Estados Unidos tem esse negócio de índio. Índio é dono da terra, aí o cara faz cassino. O índio é dono O dos cassinos. pô. então é muito complicado isso. É duro. muito Resolveu. complicado. É muito complicado isso. Você conseguir resolver, adequar. Não, você não para porque não tem jeito, amigo. É complicado. Não, mas tem que dar um jeito. Não, né? tem jeito. É que Tem o jeito. povo acho que não quer jeito. É, claro. Claro, candidato. Não é? Vambora? É isso aí, vamos nessa. É complicado. Mas segunda, você sabe quem vem aí, né? Sami, parabéns pelo prêmio que você ganhou. Eu que agradeço. merece, Ter aprendido. bicho. Não, falar a verdade. Não, tô falando sério. Não, eu vou falar a verdade. Não, eu tô falando, eu não tô também. brincando. Mas não, que eu tenho aprendido muito aqui no Pânico. Timing, rádio, como comunicar. O Emílio é um grande professor de Não, todos não, nós. eu não sou um bosta. É o eu sou um Faustão bosta. agora. Não. Eu sou um, por favor, não vem não. não. Eu não ganhei prêmio. Mas ganhou Você sim, ganhou prêmio muitos. Você porque vive você é ganhando muito. prêmio. Não, eu não sou É que bom. você não divulga. Não, eu não ganhei prêmio nenhum. Eu sei que Sabe você que eu ganho? ganhou um monte. Comida do chefe. Todo dia eu já tô acostumado com isso. Uma Mas também não enrabada. importa, porque me importa mesmo é o convívio com vocês, com esta grande audiência que nós temos. São ouvintes muito legais. Estão sempre participando do programa. E graças a Deus o índio vai embora. Pô, o índio Mas é ele legal vai pra voltar. cacete. Ele vai Esse pegar lá as índio é coisas legal, dele pô. e vai vir. Ele vai trazer a ficar de tribo. boa. Ele vai vender capinha de iPhone agora. Nossa, Ele São encheu a mala. Manaus. O índio foi na 25 de março. no Encheu a mala. Com a sacola, Encheu a né, mala. da chuva. É isso, índio? Calculadora, capa Eu de vou, iPad. mas eu volto. É? Relógio de Vai. chinês. Um fato curioso, Emílio, eu tava lá na peça do show do Zuckerman, né? Aí a gente subiu pra
E nos bastidores aí o cara falou: olha lá, ó, o pessoal do Pânico. Olha o índio viado do Pânico lá. já volta com esse prestígio. Já volta. Ele vai ser recebido pela tribo lá. Miss Índio Gay, o bumbum mais sexy de Manaus. Manauara. Miss Bumbum Você sabe que lá, você sabe que as mulheres nessa região, elas batem em homens. Sério? É. Mas aqui em Você São Paulo sabe, a gente né? também bate. Eu não sei, eu não gosto de mulher. Lá elas mandam. Uma sociedade... eu sei que você não gosta, mas lá... Mas é bom, viu? Lá as mulheres... São bravas. Mulheres com atitude. Lá é uma sociedade matriarcal, meu. As índias. Pajé abaixa a cabeça. Pajé lá come na mão da Mas Índia. aqui em São Paulo a gente também bate em homem, se deixar. Falou Bate com a bolsa. Bom, segunda-feira tem o Ciro Gomes aqui. Repare bem. Ele já tem Ciro Gomes. Por memes. que os imitadores foram embora? Não, os caras bolaram essa. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Sextou. Muito bem. Então, segunda-feira veio o Ciro Gomes aqui na programação da Jovem Pan. Tudo de bom, bom final. Senna, você tá desprestigiado, hein, Senna? Tô cada vez mais, o pessoal só deixa eu de último... Escanteio. Não é escanteio, é deixando de última cartada. Calma que tem a tartaruga, Senna. Calma que tem a imitação da tartaruga. Tartaruga não dá pra fazer, sabe por quê? Porque você fica muito deselegante na frente do meio ambiente. Isso, é isso. Do eu não quis fazer a tartaruga com o canudo no nariz. Eu não quis fazer essa imitação. Mas então você imita agora. Agora você vai imitar o rádio da Fórmula 1. Caraca. Sabe quando o Galvão põe o rádio da Fórmula 1? Ó, fritou não, um mas bife. falando. On gasoline. Moça. Tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou mesmo.